Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora aprender hoje no episódio. Vamos falar dos 5 pilares da gestão empresarial eficaz. Porque vou falar, sinceramente, gestão empresarial pra mim, eu não sei nem que língua é essa, porque... Mas bota o dedo quando eu faço as coisas, né? Eu sou ótima de palpite. Eu sei. Então, daí você falou com a nossa convidada justamente para ver se eu vou aprendendo algo a respeito e te ajudo, né? É. Não é bom? Vamos ver. Você hoje não quer? Hoje eu vou pegar você nesse episódio. Pode ser depois. Pode também, se quiser. Gente, desculpa, ele chutou a bola. Então, Ó, vamos aproveitar e começar diferente. Pedindo aquele like, pedindo que você se inscreva no nosso canal, mandar pros 100 primeiros amigos que tiver ali na sua lista pra você ajudar a gente, porque o que eu falo sempre, a Tabata também a gente comenta, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, é que todos os likes que vocês dão, o compartilhamento, cara, vê a nossa equipe e a gente vê que a gente tá fazendo legal, que a gente tá fazendo um bom trabalho. Então, assim, vê que vocês realmente estão assistindo, que vocês estão gostando. E não tá gostando? Vai lá, comenta, sabe? Fala pra gente o que vocês acham que a gente deve melhorar, o tipo de entrevista que vocês querem. Vamos interagir que as redes sociais e principalmente o YouTube, onde a gente tá com o nosso canal principal, é pra interagir. nosso foco é negócios, é empreendedorismo, enfim, é falar de marketing, é desbravar aí qualquer tipo de problema que você tem na sua empresa, no teu negócio. Então, dá aquele apoio pra gente, tá bom? Por isso, Bora. Posso já apresentar? Bora. Bom, vou apresentar uma convidada que já está aqui pela segunda vez. Thaís Paveliski, muito obrigada pela sua vinda. Eu fico honrada de ser convidada mais uma vez. E vamos lá, hoje um assunto diferente, mas sempre para ajudar todos os donos de negócio. Então, bora lá. Bom, falar de gestão, quando a gente tem já uma saúde financeira, é muito fácil. É. Só que... por onde começar, né? Eu sei que parece uma pergunta fraca, mas toda empresa, toda casa, tudo precisa de gestão. Sim. Por onde começar? Até antes da gente responder isso, a gente precisa lembrar... Tem uma pergunta que muita gente me faz. Thaís, mas é muito difícil cuidar do dinheiro. E aí eu sempre falo, difícil é ter que gerenciar quando não se tem dinheiro. Isso sim é difícil. Ter que equilibrar pratos, ter que escolher qual boleto que vai pagar... aquela brincadeira do sortear lá no ventilador qual que é o boleto da vez, isso sim é difícil. Mas na minha concepção como administradora, para mim, a administração é muito mais uma questão de disciplina do que de complexidade. Então, o primeiro ponto, Tabata, é a gente ter na cabeça a questão da disciplina e o porquê você vai fazer aquilo. Eu gosto muito de fazer analogias. A gente não gosta de lavar a louça. A gente lava a louça ou porque não tem mais prato para a gente comer, ou então porque a gente vai receber uma visita e você não quer receber com a casa desarrumada. Então, cuidar das finanças, a gente precisa ter um porquê. Cuidar das finanças mesmo pode ser um tom chato ou até um distanciamento, porque muita gente não tem essa familiaridade com os números. Seja pela nossa educação ou pela falta da educação financeira. Mas esse é o primeiro ponto. Então, ter na cabeça o porquê e saber que precisa de disciplina. E isso é um hábito. É todo dia um pouquinho. Dentro da minha metodologia, eu falo de todo dia 20 minutos. Nada além disso. Todo dia, 20 minutos. É aquele dia após dia. Esse 20 minutos diz respeito a quê? A pegar e olhar todos os boletos que você tem, olhar as entradas que você vai ter, por onde eu começo? Fazer o que você não faz. É assim já. Entendeu? Quando eu vou falar com você, eu quero te mostrar, até que não quero ver, tá? Porque não quero ver. Então é tipo isso, entendeu? Tipo isso. É tipo isso. Que a Tabata, ela assim, ó, né? A Tabata, ela nunca gostou de mexer na parte financeira. Eu nunca. gosto de dinheiro. Gosta de dinheiro, mas ela não gosta de mexer. Thais, é impressionante. Então, assim, o que a gente dividiu? Na Contenta em si, ela faz a parte... praticamente, ela é a CEO inteira. Ela faz tudo da Contenta, eu só faço a parte financeira. Bom. Então, eu faço a gestão do dinheiro ali, faço os pagamentos, né? Fico nessa parte e dou os palpites referente ao negócio. Eu acho legal essa divisão que depois a gente fez, porque a Tabata lá atrás, acho que eu comentei, né, num episódio.
A Tabata, como ela faz a parte comercial, o que aconteceu? A hora que ela via que tava sem dinheiro ou alguma coisa, ela travava. Ela não conseguia trabalhar. Então a gente vê que realmente precisa dessa divisão numa empresa, né? Quando com sócios, tudo. E as pessoas, você falou, eu tava prestando atenção, duas coisas que eu não posso esquecer. Uma que nem você falou dos 20 minutos. Eu acho muito importante a pessoa ela saber, não é, gente, não dormir à noite, tá? Ficar desesperado por causa do dinheiro. Mas você ter ali, você saber o quanto que você tem de recebível para entrar, qual a projeção que você pode, o quanto você pode aumentar, e só que você sabendo quais os dias dos pagamentos que você tem, o que você precisa fazer para fazer aquele pagamento, dar uma enxugada. Então, é legal a pessoa entender, porque se você, por exemplo, tudo que você faz muitas vezes, você consegue pegar isso para você. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, assim, a pessoa às vezes ela não tá ali tão no piloto automático que ela não presta atenção, que às vezes ela prestando atenção um pouquinho, esses 20 minutos, ela vai achar saídas que ela nem imaginava que existiam. Você tá contratado. Obrigado. Ah, tá vendo? Ó? Leva ele, por Tá favor. contratadíssimo. É muito certo, Danilo, isso que você falou. A primeira parte, né? Antes de eu chegar nos 20 minutos, eu quero só trazer uma base. Eu sou professora desde 2010. Então, não tem como eu explicar uma coisa sem conceituar ela antes. Então, assim, para que eu chegue nos 20 minutos, não vou dizer que, eu vou fazer 20 minutos agora e pronto. Não, vai ter que ter um pedaço feito antes. Então, para que você chegue nos 20 minutos por dia, pode ser que na primeira semana, no primeiro mês, vai dar aí uma dorzinha na perna. É igual começar a academia. Os primeiros dias vai dar aquela dificuldade ali, mas depois engrena. O que acontece? Quando a gente fala de 20 minutos todo dia, é trazer para si a responsabilidade. Quando a gente empreende, a gente tem muita liberdade. Mas a gente não pode confundir essa liberdade com a falta de responsabilidade. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. Quando a gente fala de responsabilidade, a responsabilidade financeira, infelizmente, é uma das maiores causadoras de falência ou fechamento das empresas. Agora, existe a irresponsabilidade por métodos ilícitos ou coisas assim, não quero entrar nesse modo, mas existe também pela não olhar, ou a não responsabilidade de olhar ou de trazer para si. Ah, Thaís, eu não tenho familiaridade com os números, eu não gosto de matemática, nunca fui boa em matemática, isso é uma das coisas assim que eu mais escuto, e se você se identifica com isso, seja bem-vinda, isso é normal. Mas, na matemática do empreendedor, existem 4 operações básicas: mais, menos, dividir e multiplicar. Nada além disso. Uma calculadora do celular consegue fazer. Claro, quanto mais robusta for a tua empresa, mais complexos vão ser os cálculos. Mas, de uma forma geral, essas 4 operações que a gente aprende, sei lá, até a 4ª série, a gente consegue seguir. Só que, se eu não tenho a disciplina de olhar todo dia, se eu ficar empurrando com a barriga, lá na frente, quando eu for decidir olhar, aquilo já virou uma bola de neve. E aí que mora o perigo. Por quê? Eu já não gosto de fazer, não tenho familiaridade com os números, não sei o que eu vou fazer. Vou ter que ficar 2 horas na frente do computador? Vai ser maçante. Então, se você colocar em dia tudo isso, eu te digo que são 20 minutos. É 20 minutos antes de você começar a fazer qualquer coisa. É tipo o check da academia. Você faz como primeira coisa para dar o check na agenda e tá pago. Os finanças são iguais. Então, quando você falou disso eu não quero olhar, isso é muito, muito comum, mas não deveria ser normal. A gente não pode normalizar isso, porque, como eu disse, uma vez que você é empreendedor, você tem a responsabilidade de fazer esse negócio funcionar. A menos que você tenha constituído uma empresa, uma ONG, uma entidade filantrópica. Mas se você tem um negócio, ele precisa dar lucro. Se você entrar em qualquer definição do que é uma empresa, né, o dicionário diria pra gente que uma empresa é um setor que vai te promover lucro, ou que você viva do teu negócio. Então, para que você viva desse negócio, o viver do negócio consiste em ter dinheiro, lucratividade. Então, a partir do momento que eu tenho um distanciamento com o dinheiro, a tendência é que vai ficar cada dia mais difícil. Quando eu me deparo, que eu olho aquilo, vai criando essa familiaridade e você começa a olhar o dinheiro com outros olhos. A gente precisa ter em mente que o dinheiro ele não é o fim das coisas, não é pelo dinheiro que a gente trabalha. O dinheiro ele é o meio para obter aquilo que a gente quer. E tudo hoje, a gente precisa de dinheiro, a gente não pode negar. Eu falo que aqui, principalmente no podcast, né? Ainda a gente não ganha dinheiro fazendo o podcast em si, Eles né? fizeram 30 mil reais hoje. Não espalha pra Pix. todo mundo. Agora ninguém vai querer vir. Mas, então, É porque E quando se eu são cobrei poucos, 50, vão ficar bravos são agora. seletos, entendeu? Então, quando a gente faz isso daqui, porque aqui, lógico, se eu dependesse só disso, seria mais complicado. Mas eu vejo que aqui o dinheiro ele vai ser a consequência do meu trabalho. Perfeito. A empresa em si de marketing que a gente tem, ela precisa dar o dinheiro, né?
Então é ela ali que tem que fazer o sustento, é ela que mantém isso aqui funcionando. Então é toda uma questão de você saber dividir. Lá atrás, eu até acho que comentei num outro episódio, não lembro qual foi, que a gente teve revista, a gente teve um monte de coisa aqui na cidade. E aí, o que acontecia? Eu tinha que vender aquela revista desesperado para conseguir pagar o custo daquela revista, para conseguir tirar algum dinheiro. Então eu depositava toda a energia naquilo e aquilo não dava certo. Eu tenho certeza que se isso daqui tivesse sido feito para ganhar dinheiro rápido, teria parado já, ele não teria continuado, porque ninguém consegue viver sem ganhar. Você comentou, eu acho que é legal, eu queria que você entrasse, porque muitas pessoas que estão assistindo aqui devem ter pequenas empresas, a questão de saber dividir o que é o seu dinheiro e o dinheiro da empresa. Eu, gente, não faço isso. Às vezes, assim, eu faço a bagunça, depois eu falo, nossa, gastei demais, aí eu vou tentando equilibrar. Mas eu tenho uma noção disso, então quer dizer... Eu tenho lá o meu Prolabore, o da Tabata, que a gente faz direitinho. Às vezes passa. Eu nunca vi esse ela não Prolabore, recebe, gente. mas ela não recebe o Prolabore. Ele Mas tá tem. falando, Denúncia. ele tá falando que faz o Prolabore e eu até hoje não sei. Depois eu quero saber até o valor desse Prolabore, Bonita porque sim. nunca chegou pra mim. Bonita assim, Denúncia. sempre bem vestida, sempre arrumada, banho quente, comidinha certinho, churrasco. Você acha que o Prolabore vem da onde? Você quer o dinheiro na tua mão pra você ir fazer as coisas, então. Entendi. A gente falar. pode mudar. Eu não vou falar nada porque eu ia entrar em assuntos polêmicos, a gente ia ser cancelada. Então, eu não tenho essa... Eu ainda faço algumas coisas, mas eu tenho lá, eu marco, né, os gastos, tudo. E eu vejo que as pessoas, elas erram numa coisa. Poxa, eu tenho empresa já há mais de 15 anos. Já quebrei 4 empresas, a gente vai tentando, o famoso brasileiro, a gente não desiste nunca. A gente vai fazer. Só que eu vejo muitas pessoas cometendo erros, que assim, você ser prestador de serviço, realmente o dinheiro é todo seu. Tá? Porque você não tem um custo ali, naquele momento. Olha lá, é onde eu quero chegar. Você não tem um custo ali na sua cabeça, você não tem um custo. Ah, não, imagina. Não, mas você tem a gasolina do seu carro que você vai atender, você tem o telefone. Então você tem que entender isso. Que eu quero hoje, com aquela consultoria grátis. Isso, mais uma vez, que fique bem claro. Eu tô sendo convidada pela segunda vez. É consultoria grátis. Vocês lembram do meu primeiro episódio? Se você não lembra, volta lá, assiste, porque rolou essa denúncia. O episódio dela foi sobre precificação. Que eu já consegui pôr o preço e tudo certinho. Agora precisa equilibrar, entendeu? Entendi. Então eu quero que você fale bastante disso, porque eu acho que as pessoas, principalmente a nossa base, eu vejo que são bastante empreendedores que estão começando... E se perdem nesse ponto, Thaís. Nesse ponto. A Tabata mesmo, uma vez ela comentou comigo que ela falou assim, nossa, amor, a gente já deu tanta cabeçada em fazer coisas idiotas que hoje a gente se pega e fala assim, nossa, a gente já fez isso. Teve uma cliente que eu atendi, não lembro se eu cheguei a falar isso pra você no outro episódio, que trabalha com estética. E ela falou assim, não, eu gasto muito com os cremes que eu utilizo, que são de ótima qualidade, só que fica caro pra eu usar eles com as minhas clientes. Eu virei e falei assim, você já pegou o pote? Você já sabe quantas massagens ou quantos procedimentos você consegue fazer para justamente ter o preço? Então é aquela história. Eu sei dessa base, mas na verdade ninguém faz isso. É a mesma coisa. Se eu vendo Avon, se eu vendo Jequiti, enfim... a pessoa acha que ela ganhou limpo aquele dinheiro, mas e se ela passou na taxa de cartão, caiu na conta dela, ela levou, gastou o combustível, então já começa a fugir. A pessoa já começa a empresa dela errado. Na verdade, a gente tem um mal, claro que a gente não pode colocar um culpado, mas se a gente voltar e analisar o nosso ritmo aqui no Brasil, a gente não tem uma faculdade específica de empreendedorismo. Mais ou menos, eu digo assim, a grande maioria dos empreendedores, eles começam de forma empírica, ou seja, testei e vou fazer, seja porque precisa do dinheiro, assim como você colocou, Danilo, seja porque eu preciso do dinheiro, preciso sustentar minha família, e vai começando de forma empírica. E não para estudar sobre a gestão. Quando eu vou voltar um pouquinho, né, pra gente entender. Quando a gente chega empreendendo, a gente cai numa tríade empreendedora. O que é essa tríade empreendedora? Ela consiste basicamente em ter no topo a parte técnica, ou seja, tecnicamente o que seu negócio faz. É uma clínica de estética, é um restaurante, então tecnicamente você tem que ser bom. Claro, você tem que prestar o serviço ou vender o produto. Depois você cai numa outra parte, que é a parte do marketing, vendas. Claro, eu faço muito bem o que eu faço, mas eu preciso divulgar isso, eu preciso vender, porque vai ter que vir o dinheiro. E é negligenciado o terceiro pilar, que é a parte da gestão e das finanças. Por N razões. Não vou entrar nem no mérito aqui, porque cada um tem a sua razão para negligenciar.
E aí, conforme você vai negligenciando isso, erros vão acontecendo e esses erros vão ramificando para os outros pilares da empresa, dessa tríade. Esses dias eu fiz uma analogia, eu gosto muito de analogias para a gente entender e deixar isso até mais didático, porque às vezes falar financês ou empreendedores, assim, não é tão legal. Mas essa tríade, ela funciona mais ou menos como o pisca-pisca da árvore de Natal. Você já viu quando uma lampadinha queima e que para um circuito, um pedacinho? A tríade acontece a mesma coisa. Se eu tenho um dos pilares, ou seja, uma lampadinha disso aqui apagada, eu não estou mandando a mensagem correta para tudo. Isso aqui ele tem que funcionar de um modo geral. Então, assim, investe-se muito dinheiro para saber ser muito bom tecnicamente. Isso não está errado, isso é perfeito. Porque a gente tem que cada dia se aprimorar mais no que a gente é bom. Eu gasto muito dinheiro fazendo marketing, fazendo tudo isso bem feito, porque um marketing bem feito traz dinheiro para dentro do negócio. Isso é um fato. Só que se eu não tenho o pilar das finanças, isso aqui não funciona. Mais uma analogia que eu gosto muito de fazer é assim. Faz de conta que aqui na nossa frente tem uma bacia, tá? Uma bacia branca, bem bonita. E aí você decidiu investir num marketing, e um marketing bem feito traz venda de balde. Então você pensa assim, ó, caindo água aqui dentro dessa bacia. Tá caindo. E dinheiro, leia-se essa água como dinheiro. Quando eu não tenho gestão financeira, eu simplesmente pego esse dinheiro, ou seja, os recursos que estão entrando no meu negócio, e vou distribuir para cada área, seja comprando insumos, contratando profissionais, eu vou distribuir mais ou menos assim. Pensa minhas mãos aqui, mergulhando na bacia, e eu tô tirando dinheiro. Ele tá escapando pelo vão dos meus dedos. A partir do momento que eu começo a ter pilares de gestão financeira, de gestão de negócios, de gestão de pessoas, todas as gestões propriamente dito, eu vou fazendo isso aqui, ó, com a mão. Vai virando tipo uma conchinha. Isso quer dizer que esse recurso que está entrando na minha empresa, eu estou destinando de uma forma mais correta. Ai, Thaís, mas vai escapar pelo vão das suas mãos. Sim, vai escapar. Mas você entende que assim escapa mais água do que assim? Conforme você vai aprimorando a gestão do teu negócio, deixando isso mais robusto, contratando equipe, criando conhecimento dentro, trazendo consultorias, você vai criando mecanismos de fazer essa água sair daqui do setor de vendas e ser drenado para outros lugares. Talvez com um copinho, daqui a pouco com uma garrafinha, um baldinho, até que você crie uma robustez no teu negócio e isso aqui vira uma gestão, um sistema que vai impulsionar essa água. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não adianta você ser muito bom tecnicamente, você vender muito bem, se esse dinheiro não para dentro da tua empresa. Voltando agora na tua pergunta. Thaís, muitas pessoas misturam o dinheiro. Tá aqui o primeiro ponto do erro da gestão financeira dos pequenos empresários. A gente tem o tom de achar assim, eu ganhei dinheiro da minha empresa. Gente, quem ganha dinheiro é criança. Nós somos adultos, a gente faz dinheiro. O dinheiro que vem das vendas do negócio, eles não pertencem a você, ainda que você seja a única funcionária da tua empresa. Ele é da tua empresa. O que cabe a você, como dono do teu negócio, é o Prolabore, como o Danilo falou. Prolabore, sim, é comumente chamado de salário do dono. Esse salário, ele precisa ser fixo e ter uma data para acontecer. Não pode ser percentual das suas vendas. Esse mês eu tirei 10, no outro mês eu tirei 1, agora eu vou tirar 20. Isso deixa o caixa imprevisível. Achei que tinha desligado aqui. Não. Deixando esse caixa imprevisível, você coloca teu negócio em risco. Então, esse vem o primeiro ponto. Então, vamos lembrar, todo o dinheiro vindo das vendas não é teu, ainda que você seja o único dono do teu negócio. Não querendo fazer você perder o raciocínio, mas já parando. É certo, a gente, pelo menos eu já me deparei ouvindo em alguns players da internet falando que o correto é realmente você se pagar. Primeiro você faz a sua retirada pro Prolabore do que você pagar todo o restante da empresa? Sim, é que na verdade assim, o Prolabore, como ele é tido como um salário, ele é uma despesa fixa. Ou seja, independentemente de haver vendas ou não, ele é fixo, você vai ter que honrar com esse compromisso. Tá? Então, voltando lá ao que a gente falou até no outro podcast, o que é custo fixo e o que é variável? Fixo é simplesmente eu existo, tô sorrindo pro cliente, pago a conta. Lembra-se do seguinte, faz de conta que a partir de amanhã, a partir desse momento que você está assistindo a gente, essa empresa que você tem, ela não é tua, você é funcionário dessa empresa. Então, vai chegar num momento que você vai querer receber o salário, e você é obrigado a receber salário. E sim, ter como propriedade você se pagar é super interessante.
Ah, claro, você não vai sangrar o caixa da empresa para honrar o teu compromisso e deixar de pagar um aluguel ou pagar uma energia. Também não, né? A gente precisa ser cauteloso. Mas antes de começar a gastar em outras coisas, se pagar. Mas veja, é se pagar com valor fixo. Não importa. Ah, esse mês eu vendi mais, eu mereço. Gente, do eu mereço tem um monte de gente lá durinha no caixão. Porque foi viver o eu mereço. Sabe aquela história do, mas só se vive uma vez. Não, meu amor, só se morre uma vez. Se vive todo dia. Então, se eu tiro, sangro o dinheiro do meu caixa, eu deixo ele imprevisível pra frente. O engraçado é que você vai falando e eu vou fazendo conexões com a minha rotina, né? Você falando dessa tríade técnica, certo? O marketing, a parte de vendas e gestão. Me veio à mente, eu adoraria falar abertamente, mas existe uma coisa chamada ética. De 2 clientes que eu peguei exatamente e eu trouxe isso pro Danilo, né? Porque, enfim, a gente conversa demais, faz essas conexões do que tá sendo legal ou não para cada cliente. Com relação a eu, como marketing, trazendo essas ideias, falei pro cliente, e aí, como é que tá sendo o mês? Tá dando certo o tráfego pago? Já te mandei o relatório, você deu uma olhada? Ah, dei uma olhada sim. Como é que tá sendo? Aí ele chamava, ô, Maria, tá tendo mensagem? Como é que tá sendo? Eu virei e falei assim, a gestão tá legal. E um outro que fez, ele falou, não, tô passando por um momento turbulento, mas a gente já se fala. Esse já se fala passou 15, 20 dias. Daí ele virou e falou assim, olha, muito interessante o teu apontamento, o teu e do gestor, da gente fazer também uma pesquisa interna com relação às mensagens que chegam. Eu fiquei pensando, peraí, tem a questão de faturamento, certo? Quantidade de cliques de mensagens para ele puxar, o gerente puxar, o que performou em venda e como é que ele ainda vai implantar isso depois de 1 mês, 2 meses corrido. É falta de gestão. Aí, só que assim, como é que fica? O empresário, ele não acha que é a gestão, é o marketing. Entendeu? Sempre assim. Porque o que acontece? É muito mais fácil eu delargar do que eu assumir a responsabilidade. Foi isso que eu chamei até a atenção, né? Que fique bastante claro. Não tô aqui pra colocar o dedo na ferida, mas que as verdades sejam ditas. Toda vez que eu tenho a liberdade de empreender, de eu abrir o meu negócio, de fazer o que eu amo, eu também tenho a responsabilidade por trás disso. Então, assim, seria muito fácil e leviano da nossa parte falar que a culpa é do outro. É muito fácil fazer isso. Mas quando a gente tem que assumir a responsabilidade, é diferente. Quando a gente decide empreender, a gente assina um contrato dizendo que aquela empresa é nossa, aquele CNPJ é nosso. Então, a partir do momento que eu assino aquilo, você é responsável por toda e qualquer coisa que aconteça. E pouco importa quem é que fez ou deixou de fazer, é o teu nome que tá lá. Voltando só, falando da responsabilidade, mas voltando um step sobre misturar o dinheiro, existe um princípio que chama princípio da entidade dentro da contabilidade, mas isso tem respaldo judicial, inclusive, que quando você é dono de um negócio e seus bens, o seu patrimônio, se confunde com o patrimônio da empresa, qualquer um que dever para alguma parte, todo aquele bem pode ser considerado mútuo, ou seja, todo mundo paga o pato. Isso quer dizer que, se eu sou uma pequena empreendedora e eu decido pegar todo o dinheiro que vem da empresa vindo das vendas para a minha pessoa física, ou seja, eu estou confundindo os patrimônios, eu inclusive posso ser tributada na pessoa física por sonegação de imposto, já que eu peguei o imposto da empresa. Porque lá na empresa a gente tem uma tributação mais barata. Entende? Então, assim, olha o nível da responsabilidade que ser empresário tem. A gente brinca, às vezes, de banco imobiliário, sendo empresário. Mas não é bem assim, a gente precisa ter responsabilidade. Claro, eu tô falando aqui com muito cuidado, com muita responsabilidade no que eu falo, mas eu digo, traga para si também a responsabilidade. Seria muito fácil e leviano da parte dele culpar vocês por uma falta de gestão, do tráfego, ou sei lá o quê, ou não deu resultado. A gente precisa lembrar que o marketing, ele não é um custo fixo dentro do negócio, ele é um investimento. E se ele é um investimento, ele tem por obrigatoriedade dar retorno. Se ele não está dando retorno, levanta a mão e pede ajuda, revê as estratégias. Quando eu falo isso e não há essa levantada de mão, é um sinal claro de que não há gestão. Na verdade, o que acontece mais é a palavra gestão, mas vamos puxar para uma coisa mais branda, assim, mais aberta. Não sabes
ver da onde vem o fluxo dele, a venda dele. Não sabe, não mensura. Porque o que acontece é o seguinte, nós somos o primeiro a cortar. Qualquer crise, qualquer problema que tem, o primeiro que corta é o marketing. E já cansei de falar, isso aí virou já... Todo mundo fala, né? Ah, mas isso aí você é o primeiro que corta, não devia ser, todo mundo fala. Eu falo assim, realmente, eu não vou falar mais. Você acha que é o marketing que você tem que cortar? Tá certo, corta o marketing. Por quê? O que eu ando vendo nas empresas, e tô estudando muito sobre isso, eu e a Tal, até o quê? Não só as que a gente atende, como outras agências que são amigos nossos atendem, outras pessoas a gente acaba conversando sobre isso, é o quê? Quando fica ruim, ele não sabe de onde tá vindo. Daí ele começa a cortar. Daí ele quer baratear. Daí ele contrata um profissional mais barato que faz a nossa parte. Só que ele... O que acontece? 90%, tá, está acontecendo agora que ele não deixa a gente trabalhar. Ele quer que a gente faça da maneira que ele quer. Aí você olha pro cliente e fala assim, então, deixa eu falar. Vou dar o exemplo aqui que eu dei pra Tal, que ela vai me matar. Nós temos um médico aqui nessa sala hoje. Se eu for lá e perguntar pra ele, eu falar, eu tô com dor nesse dedo, ele vai falar pra mim, você tem que tomar esse remédio. Eu falo assim, não. Isso não quer. Eu vou tomar aquele outro que é pro pé, porque... Não, por que com o médico ninguém questiona, né? Com o especialista ninguém questiona. E na nossa área, na sua área acontece isso. Na minha área acontece isso, a pessoa, ela sabe e ela quer questionar. Sabe por quê? Porque não tá a vida dela em risco. Entendeu? Ela não tá com esse... Mal sabe ela que a vida dela está em risco, Isso. mas não a vida entre ela morrer. A vista... Pode infartar também. Sanidade mental dela. Então, o que eu vejo que tá acontecendo muito isso é isso. Existe questionamentos que acontecem com a gente argumenta, a gente traz os fatos, a gente faz tudo e a pessoa não enxerga. Inclusive, eu até usei hoje um termo com o Danilo, que foi a primeira vez que eu usei. E ele só abaixou a cabeça assim e ele concordou. Ele falou, eu percebi isso. Eu falei, Danilo, eu cansei de puxar a corda. Eu tô puxando a corda, parece que eu tô fazendo cabo de guerra com um cliente. Eu não quero mais isso, eu tô largando a corda. Deixa ele com a corda. Pra quê? Pra depois, quando for a hora oportuna, eu vou virar e falar assim, tá vendo? Nada aconteceu porque eu não estava liderando e comandando. Eu estava sendo liderada. Sim. Você não precisa de mim. E justamente, não é uma reclamação, é que assim, a gente começa, pelo tempo que a gente tem de casa, pelos estudos que a gente tá tendo, a gente tenta explicar pro cliente que assim, claro, eu não vou fazer da maneira que eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho que entender a empresa dele, a gente vai junto fazer isso. Só que assim, a mesma coisa, vamos voltar para um médico. Se o médico ele falar técnico no Instagram dele, vamos puxar só técnico, ele tá conversando com outro médico. Com outro médico. Né? Então as pessoas não conseguem entender que eu não tenho que conversar com outro médico. Ah, mas o médico, o meu colega pode ver e entender que eu não sei. Eu falei assim, ele não tem que entender se você sabe ou se você não sabe. Você tá em outro foco, você não tá indo lá dar uma palestra, você não tá ensinando ninguém. Você tá na sua rede social fazendo o seu marketing e a Tauta dá o exemplo que eu vou falar errado, do dentista. Do dentista, eu falo que as pessoas não buscam fazer uma profilaxia dental, bucal. Elas buscam fazer uma limpeza nos dentes. E você quer colocar lá profilaxia. Por que cargas d'água vai saber do termo? A Thaís acabou de falar, vou falar aqui... Vou falar financeirês aqui, não tem como. Existem muitos termos técnicos, assim, dentro da metodologia, e eu falo isso muito, né? Como eu sou professora, eu tenho a obrigatoriedade de te explicar o termo. Mas eu gosto muito de fazer essas metáforas, essas analogias, para literalmente abrandar esse assunto que já é tão tabu, uma repulsa de muitas pessoas, né? Seria muito bonito da minha parte eu vir aqui, falar muitas coisas lindas e eu não me conectar com ninguém. Esse não é meu objetivo. Então, o meu objetivo é que todo mundo entenda. Quando você fala sobre isso, né, eu tenho visto muito... você falou, isso não é uma reclamação. Não é uma reclamação, é uma constatação. Isso a gente tem visto, eu passo pela mesma dor do que vocês. Assim como o marketing também é cortado, entende-se que a consultoria financeira também tem que ser cortada. Tempos atrás, faz pouco tempo, eu até coloquei no meus stories falando sobre isso. Eu recebi uma negativa de uma não cliente, ou seja, uma pessoa que não fechou o contrato comigo e tá tudo bem de verdade, mas eu gosto muito de trazer esse assunto à tona. Veja, não é dor no coração. É porque talvez esse mesmo pensamento que essa pessoa tem, muitas outras pessoas se identifiquem com o pensamento dela. E a negativa dela foi pra mim, Thaís, eu não vou fechar o contrato contigo porque eu preciso me organizar financeiramente primeiro antes de fechar a mentoria. Mas se você tivesse o financeiro organizado, por via de regra, você não precisava de mim? Nem um pouco. Você concorda? Então, assim, se você me procurou, é sinal de que o buraco tá bem grande. Hoje eu gravei um vídeo que vai soltar aí nesses próximos dias, que é exatamente sobre isso. Você não cresce para investir.
Você investe para crescer. Só que aí vai da questão o que é prioridade na sua vida naquele momento. Ó, mudando de assunto, mas falando do mesmo assunto, tipo assim, o que a Tata falou agora, vou puxar um pouco pra gente, daí volta pra Tá. O que acontece? Eu sigo o Kaique, que é o Kaique Editor, que ele é um dos hosts lá do Primocast. O cara é muito fera de audiovisual, tudo, e ele começou a fazer um teste, e ele investiu um valor no tráfego pra ver se mudava a entrega dos reels do Instagram dele. Ele começou, eu comecei igual, fazer também, pro acordo. Eu já sei que, hoje em dia, o Instagram, organicamente, ele só entrega pra sua base, olhe lá e uma porcentagem dela. Ele não faz mais os milagres, que nem a Thaís fazer um corte aqui hoje, lindo, a chance dele viralizar é muito pequena, hoje em dia. Antigamente, ele viralizava. Agora, se o corte for bom, ele começar a ter um fluxo e eu injetar dinheiro nele, ele vai crescer muito mais e vai trazer mais pessoas para nossa base. Isso é o caminho que está acontecendo na internet. Então, a pessoa, ela contrata uma publicidade lá para fazer, um marketing. Para quê? Eu vou fazer lá o meu Instagram. Você me ajuda? Você cria toda a estratégia. Ela não faz a estratégia, ela não segue os planos. Porque eu vou chegar no seu exemplo, tá? Ela não segue os planos, daí na hora da renovação, não me deu o resultado. Aí você fala, então, mas tudo isso aqui que eu passei, você fez e outro. Lembra que a gente conversou? Que você tem que fazer um tráfego pago, você tem que injetar um pouquinho de dinheiro pra entregar. Então, mas sabe o que é? Não faz. É a mesma coisa que a Thaís pegar. Por isso que eu tô dando esse exemplo. É a mesma coisa que a Thaís pegar e falar assim, vem cá, você agora é meu mentorado, eu sou sua gestora financeira, você tem que fazer tudo isso daqui. Aí chega no final do mês, que vai renovar com a Thaís, olha pra Thaís e fala assim, Thaís, eu não vou renovar com você porque não deu resultado. Aí ela olha e fala assim, mas você não fez nada do que eu pedi pra você fazer. Ou às vezes a pessoa não acha que é resultado porque você tá ali numa situação crítica financeiramente que acha que em primeiro mês ela já vai recuperar toda as finanças e vai estar tirando dinheiro. O que a Thaís falou é muito real. E como é que você faz pra tirar a pessoa do buraco? Porque normalmente as pessoas te procuram quando já tá no fundo do poço? Sim, só que aí vem o ponto. Ela já tá no fundo do poço, mas ela ainda acha que tem a pílula mágica sem ela ter que fazer nada ou sem ter que contratar. Tá tudo bem, não quer fazer, não quer. O que eu falo pra todo mundo, tudo que eu ensino, e eu tenho certeza absoluta que tudo isso que você falou, deu de exemplo, tem na internet. O Kaique é um dos exemplos, tá na internet. Tudo que vocês ensinam dentro da metodologia de vocês do marketing, tem na internet. Mas o problema a pessoa já tem que fazer a parte técnica, tentar vender, tem que fazer não sei o quê, tem que rebolar, limpar o lugar, ser tudo, ser o social media, ser o manutenção, ser a execução, tem que pensar a estratégia também. Ela não vai ter tempo para procurar na internet. Nós estamos aqui para entregar o modelo pronto, do tipo, esse é o primeiro passo, esse é o segundo e tá aqui. Como você mesma colocou, de um mês para o outro, tanto marketing quanto financeiro, os ganhos são sensíveis. Existe um tempo. A matemática, ela explica sobre isso, né? Se eu pegar e falar que eu tenho algo R$100 e um produto R$100, eu vou te dar 50% de desconto. Então, cai de 100 para 50. Só que se eu quero subir, ou seja, fazer a inversão, eu não posso injetar só 50% em cima. Porque 50% de 50 é 25. Eu não chego nos 50. Ou seja, para que eu chegue nos 50, eu tenho que dobrar para virar 100. Ou seja, o esforço de cair, ele cai muito rápido. O esforço de subir é sensível, demora. Como eu disse, para eu sair do 50 e voltar para o 100, eu tenho que dobrar a minha capacidade. Isso quer dizer que os esforços, quando eu estou dentro do buraco, eles não podem ser mais esforços brandos e levianos. Eles vão ter que ser esforços padrão UTI. Então faz, porque você corre risco. Certa vez eu escutei do Juan falando assim para mim, eu passo um tratamento para um paciente. Ele é o responsável por executar esse tratamento lá na casa dele. Se X tempo depois ele volta com a mesma queixa, ou uma queixa piorada, e ele não fez o tratamento, a minha recomendação é iniciar de novo o tratamento, porque vai ter que começar do começo. O que acontece? As pessoas acham que o simples fato de contratarem uma mentoria ou passarem por uma consulta, elas já conseguiram aprender aquilo por osmose. Infelizmente, não é assim que acontece. Existe um pouco de suor e de trabalho para que a gente veja o resultado. E isso acontece com qualquer uma das áreas.
Seja a minha área de finanças, seja a área de marketing, todas as áreas. O problema é que volto lá na responsabilidade nossa como dono do nosso negócio. A partir do momento que eu bato no meu peito e falo que eu sou dona, você assuma 100% o negócio. Então, assim, se você vai delegar essa função para alguém, tenha minimamente o controle disso que você está delegando. Essa é a sua obrigatoriedade como dono do negócio. Então, lembrar dessas responsabilidades é muito importante. Esperar que vai acontecer um milagre, isso não vai acontecer. Nem na minha metodologia, nem na de vocês, nem nada. Então, precisa ter um mínimo esforço para ter resultado. Então, voltando, os resultados, eles vão acontecer? Vão. Mas eles são dia após dia. A gente mede no financeiro, não dá para ficar medindo coisas de um mês para o outro. Porque pode ter acontecido algo muito pontual. Assim como no marketing, a gente pode pegar, sei lá, eles decidiram investir no marketing bem em dezembro. Puxa, dezembro, um momento que economicamente falando é um momento que o governo ou as empresas injetam dinheiro em quem é CLT, porque a gente está falando de 13º, tem o bônus de grandes empresas, tem a sensibilidade do Natal de presentear. Então a gente vê um comércio muito mais aquecido. E aí, comparar um mês de dezembro com um mês de janeiro, que é considerado o mês das trocas, né? O mês das férias da galera na praia, não dá para você comparar. Assim como o marketing seria muito leviano da nossa parte comparar um único mês, o financeiro também. São alguns meses de trabalho pra gente ver isso. Não é à toa que a minha metodologia, ela dura 2 meses e meio. Ou seja, para eu começar a traçar lá para trás, começar a implementar isso, e depois de algum tempo que a gente terminou a mentoria, eu volto para coletar as informações. Mas essa é a dificuldade do empreendedor de entender, porque assim, eu fui contra muita coisa por muito tempo. Hoje eu entendo que assim, se existe especialista em água, eu não sou. Se eu quero aprender, eu vou no especialista para eu aprender, ou eu vou perguntar para ele como que faz a água, né? Então assim, só que as pessoas são levianas. Ela acha que o marketing entrou e vai resolver em 15, 20 dias. Olha, eu tive uma ideia brilhante, estou lançando esse produto aqui, vai vender. Tá bom, quem conhece o seu produto? Não, mas o meu produto é bom. Não, é bom pra quem? É pra você. Que você tá criando esse produto. Como que a gente explica pras pessoas como é? É a mesma coisa do dinheiro. Eu acho que as finanças, eu aprendi. Eu não sou um exemplo, tá? De finanças. Não sou. Se eu te mostrar, você vai ver que é bagunçado. Eu não sou. Mas eu aprendi muita coisa no decorrer do tempo, lendo, não sei o quê, e me empenhando a querer mudar. Eu ainda quero ter um gestor financeiro, um mentor, alguém pra cuidar disso pra mim. Consultoria já pode virar um cliente, tá vendo? Nem sempre. Aí, eu quero... Tá querendo... Você tá pescando, Tô né? pescando aqui, assim, ó. Eu vou precisar disso, porque o que acontece? Quando a gente pensa nisso? Quando tá na crise. A corda no pescoço. Quando acontece, ixi, ó lá, tá vendo? Se eu tivesse feito tal coisa, não sei o quê. Quando tá na marezona alta ali, você tá surfando e torrando dinheiro. Porque você não tá fazendo reserva, você não tá. Então, você entende que é normal isso? Não, gente, não é normal. Porque assim, se você tava vivendo mês passado com 5 mil, você começou a ganhar, sua empresa a faturar 20, continua vivendo com o mesmo 5. Não vai pra 15. Só que o que acontece? A gente fala, porque é fácil falar, né? Eu tô aqui sentado na mesa, é muito fácil você falar, que eu também às vezes não aplico dessa maneira. Eu e a Tabata, a gente interioriza, tem... tá? A gente você tem... tá falando. Não, eu sei o que acontece, porque mas eu sou o cara mais honesto da face da terra. Eu não faço isso. Então eu sei que eu erro pra caramba e às vezes eu me vejo apertado ou me vejo em alguma situação porque eu não corrigi a hora que era pra ter corrigido. Só que no marketing, que é o que a gente trabalha, a gente sabe aonde eu mudo. Onde eu mudo. O que estava acontecendo com isso daqui, com o acordo. A gente estava focado em uma coisa no Instagram. Eu vi que ela não estava resolvendo. Eu falei, deixa eu mudar vou remar pro outro lado. Achei a mudança. Thaís, é simples. Você falou que tudo tem na internet. Realmente. O curso do cara mais pica tá na internet de graça. É só você ir lá e montar o curso dele, porque ele já falou disso 1000 vezes. Agora eu quero ver você montar na ordem. O que ele tá te mandando... Aí que tá. E as pessoas acham que não precisa disso. Então, quando eu vejo que... Eu mudei o rumo ali do podcast, vamos falar. Aí a Tata falou assim, tá com 3 ideias maravilhosas, depois eu vou te contar. Eu falei, não, vamos aplicar, vamos fazer. Por quê? Veio uma moça aqui, que é a Grace Gioviani, e ela falou uma coisa que ficou muito ecoando na minha cabeça. Se você tem uma ideia, se você não coloca em prática, daqui a um tempo Deus vai pôr essa ideia para outra pessoa, ela vai ter, você fala, nossa, olha lá,
devia ter feito. Então, assim, vamos começar. Eu tô com 40 anos, tá na hora de pôr as ideias em prática. Claro que eu não vou fazer loucura, né? Nem a gente tava falando aqui do negócio do kart. Eu não vou lá, não gosto de andar de kart, não vou comprar 6 kart, agora eu vou ter uma equipe de kart. Não é o meu negócio. Só que Você já tem um piloto. eu já tenho o piloto, tá vendo? O piloto já tem. Então, assim, a gente tem que pensar. E eu quero que você fale mesmo, bem abertamente, essa questão pro empreendedor entender que, assim, o dinheiro, ele não é dele, da pessoa, né? Porque a gente vê que muitos quebram por essa falta de gestão, essa falta de mentalidade, não sei como falar. Não estão capacitadas para lidar com a questão de uma empresa. Eu acho que dizendo assim amplamente. Não é que ficou muito fácil você ser empresário, né? É muito fácil, as pessoas acham que é muito fácil. A barreira de entrada para empreender é muito fácil. Se a gente for parar para pensar, né? Claro que o MEI, ele não é tão recente assim, mas ele é muito mais recente do que abrir uma empresa formal que a gente tinha antes. Não que o MEI não seja formal, né? Ele veio para formalizar a informalidade. Mas ele é muito fácil de abrir. Você abre na internet em 15 minutos. Ele tem uma taxa fixa por mês, ou seja, uma contribuição praticamente. Então, ele não é considerado nem até um imposto, mas enfim. Então, a barreira de entrada para o empreendedorismo é muito pequena. É quase nada. Então, qualquer um tem capacidade para abrir, né? Eu nem gosto muito de falar de capacidade porque ninguém é incapaz, mas eu digo, qualquer um tem essa habilidade de abrir uma empresa. Só que, como eu disse, eu talvez esteja até sendo repetitiva nisso, toda liberdade vem com uma responsabilidade embutida. Então, voltando na tua pergunta, o dinheiro vindo das vendas do seu negócio, ele não é teu. A gente precisa lembrar uma coisa. Eu vou olhar para você e vou te fazer uma pergunta e responda aqui no chat, por favor. O número 11 e o número 14 são iguais para você? São? Não. Vocês? A sigla CNPJ e a sigla CPF são iguais? Não. Por que você mistura tudo, então? Se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, lembre-se disso. Eu gosto muito de, como eu disse, das minhas metáforas, né? A gente tem vários chapéus durante o período de tempo que a gente está empreendendo. Ora eu sou marketing, ora eu sou operação, ora... Só que tem uma hora que você tem que lembrar que você é a dona da tua empresa. Então, você é responsável por tudo isso aqui. Outra hora, você é a funcionária da tua empresa. Então, se você é uma hora funcionária, volto eu com a minha analogia. Faz de conta que a tua secretária chega para você e fala assim... Danilo e Tabata, o negócio é o seguinte, eu vi que vocês venderam bastante no mês passado, eu quero saber se não rola aí vocês aumentarem meu salário. Vocês vão olhar pra ela, vão sorrir, talvez deem até uma risada. Não, cara, desculpa, mas lá na época do dissídio, ou quando fizeram aniversário do seu contrato, não, mas você vendeu mais. Eu acho que eu mereço isso, porque eu também participei. Não, beleza, então você participe lá nos lucros, quando for a época. Corta a cena. Você respondeu não pro teu funcionário. Mas você é a única pessoa da tua empresa. Será que você não faz isso todo dia? Puta, eu vendi mais esse mês. Eu mereço. Afinal de contas, né? Eu ralo por essa empresa. Eu visto a camisa. Eu trabalho 100% do tempo aqui. Eu mereço. É no eu mereço do eu mereço que no mês seguinte você não tem dinheiro no caixa. Esse mês, vamos voltar no que eu tinha falado de dezembro. Dezembro é um mês muito bom para todo o comércio. Todo o comércio. Não importa qual nicho que seja. Ele é um mês bom. Só que ele precede um mês não tão bom. Porque o mês de janeiro ele vem embutido de muitas coisas. IPTU, IPVA, material de criança e tudo mais. E várias decisões que a gente coloca para o próximo ano, né? E isso vem dinheiro embutido. Isso quer dizer que eu trouxe um cartão de crédito pendurado do mês passado, que eu gastei um monte de presente. Já cai IPVA, IPTU, colégio, não sei o quê. Você se vê louco? Pensa a tua empresa a mesma coisa. Você veio de uma felicidade de dezembro. Você foi lá e pegou todo o dinheiro. Você chega em janeiro, não vende. Como que você honra um compromisso com a tua imobiliária, que você tem que pagar as coisas? Como que você honra? Liga lá pra energia, pra conta da energia e fala, esse mês deu não ruim tem... esse mês. Deu ruim, dá uma segurada aí pra mim, eles vão rir de você. Então, Dá uma segurada. Dá uma pra mim, segurada, pula essa fatura desse mês pra mim, por favor. Sim, dá uma pendura e coloca no como que era? O caderninho do fiado. Cara, não tem isso. Então, assim, volto eu chovendo molhado. A responsabilidade, ela é muito grande. Então, assim, quando eu falo, volta lá, o olhar os 20 minutos por dia, é literalmente fazer isso. Não exige coisas grandiosas ou sistemas muito quilométricos. A gente está falando de um caderno, de um calendário, pode ser o calendário do mercado que fica pendurado na parede. Mas quando você passa a olhar, isso é diferente. Existe até uma diferenciação, né, entre administração e gestão. Talvez essa diferenciação seja da minha cabeça, ou eu trouxe essas palavras de outras pessoas, mas enfim.
Quando a gente coloca uma coisa que tem uma administração, ela tem um processo, um começo, meio e fim, ela tem uma finalidade e tudo mais. Então, ela tem um controle. Quando a gente vai para a esfera da gestão, ela precisa desse controle, mas ele entra o poder e a parte analítica da coisa. Então, não adianta você vir no piloto automático, trabalhando, sem parar e analisar o que você está fazendo. Analisar os seus números, analisar suas métricas, analisar seus indicadores, que são todas palavras que a gente usa no mundo corporativo e até na parte de empreendedorismo. Então, analisar esse desempenho é importante. Porque é a partir dessa análise que você vai ver. Opa, continuo fazendo isso ou paro? Foi exatamente como vocês fizeram no podcast. Opa, eu estava seguindo por esse caminho, estava dando um resultado satisfatório, mas não é o resultado que vocês gostariam. Para, analisa e cria uma nova estratégia. Mas você fez uma analogia muito interessante. Você para pra pensar também, que nem você falou da questão do final do ano, né? Todo mundo gasta muito mais, né? Em dezembro. Agora você fez, todas as pessoas que são CLT, vamos assim dizer, elas falam do famoso 13º. O 13º nada mais é do que uma porcentagem do seu salário durante o ano inteiro. Se você é um empreendedor e se você guardar lá 8%, acho que vai dar uns 8 e pouco por cento do seu salário por mês, vai chegar em dezembro, você vai ter o seu 13º, você como empreendedor. Não faço isso, tá? A Tati já me olhou com uma cara... Eu já tenho uns 15 anos de Prolabore guardado, eu não vejo a hora de pôr a mão ainda nessa grana. Vai chegar papageiro, não é? Vai chegar o carro formato de carro. Então, o que acontece? As pessoas elas têm que entender que tudo na vida é uma questão do que? De organização. Você falou lá no comecinho do episódio. Então, para quem tá acompanhando, entenda o quê? O que você precisa? Você precisa de uma pessoa te ajudar a fazer isso. Porque assim, se eu pegar e falar que eu vou fazer, eu não faço. Então, poxa, podia estar guardando esse dinheiro o mês inteiro, porque daí lá no final do ano eu tenho como se fosse um 13º. Não, a gente não faz. Por quê? Porque não tem uma pessoa qualificada para fazer. Por quê? Primeira coisa que entrar, você precisa pagar uma coisa, você já tira o dinheiro daqui, você faz ali. Então, as pessoas elas têm que entender que não é fácil você ter uma empresa. Só que na empresa ela tem vários setores. Que é isso que as pessoas acham que estão confundindo. Que nem você falou do shopping, eu achei sensacional. Tá, a pessoa tá ali, enquanto ela tá sozinha ali, legal. Agora eu tô sobrecarregado, eu vou delegar. É muito importante você delegar? Sim, mas a partir do momento que você fala, opa, agora eu posso escalar, então eu vou delegar porque eu não estou mais dando conta desse tipo de serviço. Foi o que aconteceu com você ano passado. A Batatinha ficou mais de ano cuidando de tudo. E o burnout comendo solto. Total, então, surtou, teve as crises dela, aí eu falei, vamos começar? Aí começou a abrir braços de pessoas ajudando ela, a gente tem os nossos colaboradores que nos ajudam, eu falo assim, agora sim. Aí você fala assim, você tá com o tempo mais ocioso? Depende. O que é ocioso? Ficar o dia inteiro num computador criando peça? Não tô mais. Isso eu não tô. Só que a minha mente trabalha o dia inteiro pensando em outras coisas. O que acontece? Voltando, né, umas etapas. Quando existe alguma coisa que a gente não gosta ou a gente não quer fazer, a gente tem de um senso comum empurrar. Eu empurro pro outro fazer. E eu vejo isso muito acontecendo, seja no marketing ou seja nas finanças. Então, assim, quem que cuida do financeiro da tua empresa? Eu deixei minha irmã fazendo, ela gosta. É o meu marido que cuida, ou enfim. Não tem nenhum mal isso. Só que toda vez que eu delargo na mão de alguém, eu não deleguei para uma pessoa eficientemente boa ou capaz de fazer aquilo, mas eu delarguei na mão de um outro que talvez não tenha qualificação, eu corro um sério risco. Então, assim, dá para fazer isso? Claro que dá. Você é dona da tua empresa, você pode fazer o que você quiser. Agora, toda ação tem uma consequência. E aí, qual é a consequência que você quer fazer? É difícil cuidar do dinheiro? Gente, difícil é cuidar quando você não tem dinheiro. Difícil é ter que equilibrar os pratos. Isso sim é difícil. Aí vem aquela até a frase que muita gente usa o meme. Escolha qual que é o teu difícil. Qual é o difícil que você quer fazer? É muito difícil parar 20 minutos para fazer isso? Não tem problema. Eu tenho um serviço dentro da minha empresa que deixa que eu cuido do teu financeiro. Você não quer fazer? Tá tudo bem. É o que o Danilo briga comigo às vezes. Ele me chama atenção, na verdade. Desde a semana passada eu tô com uma demanda na minha cabeça para fazer. E foi acontecer. Passando e foi passando. E foi passando. Hoje, juro pra você, não deu 10 minutos. Eu fiz o que eu tinha pra fazer, que eu tô há uma semana protelando. Então, escolha qual o seu difícil. Entendeu? Porque tinha complexidade? Não.
Mas não tava ali na hora aquela vontade de, tipo, vou tirar isso aqui da frente agora. A gente não tem, como eu falei da louça, a gente não tem vontade, você não acorda com vontade de lavar louça, salvo exceções, né? Eu odeio lavar louça, eu dou sempre esse exemplo, porque pra mim é catastrófico. Mas assim, eu não acordo com vontade de lavar louça. A gente tem um propósito pra fazer. Então assim, eu não amo cuidar do marketing, por exemplo. Tudo bem, mas entenda a responsabilidade que o marketing tem do negócio. Thaís, eu não gosto de cuidado financeiro. Certa vez eu escutei, o seu assunto é muito chato. Mas você precisa de dinheiro, então você minimamente vai ter Eu que sair. também acho seu assunto chato. Tudo bem. Mas não tão chato porque eu adoro dinheiro, entendeu? Então, aí eu te falo qual chato e qual difícil você quer lidar. Então, assim, se abrir um negócio pra ter lucro, pra ter sucesso, pois assuma aquilo. Thaís, eu não quero fazer, tá tudo bem. Tem gente pra fazer. Contrate uma pessoa, contrate uma consultoria. Não quer fazer, tá tudo certo, não precisa fazer. Existem profissionais pra tudo. Você imagina se o mundo fosse todo feito de só Danilos, ou só Tabatas, ou só Thaís? Que mundo lindo. O ego aqui tá maior do que essa sala nova. Ia ter mais homens felizes, assim, como o Juan, entendeu? Uau. Com várias Pega Thaís, essa, assim. Eu espero que ele tenha ouvido, né? Não, eu acho que não. Ele abriu um Ele tá sorriso. em Nárnia ali. Ele vai assistir depois, eu vou fazer Vai. um corte Tá em só Nárnia. pra ele. Se não assistir, eu brigo com ele. Mas eu digo assim, você não quer fazer, tá tudo bem se você não quiser fazer. Então, delega para alguém que vai ser melhor do que você fazendo aquilo. E aí vem um outro ponto. Às vezes, a gente consegue render muito mais fazendo outras coisas do que parando o nosso tempo para fazer determinadas outras. Então, assim, eu nem vou dar muitos exemplos. Vou trazer o exemplo da casa mesmo. Eu lembro que, no passado, eu tinha um dinheiro dentro da minha empresa para contratar alguém. Um dinheiro. Eu gosto de falar esse nome, que assim, um pedaço do dinheiro que eu tinha um dinheiro pra contratar alguém. E aí eu lembro de uma conversa minha e do Juan, ele falou assim, e quem você vai decidir contratar? Ou que função? E aí eu olhei pra ele sorrindo e falei, eu vou contratar alguém pra limpar a casa. Ele falou, sério? Eu falei, porque eu perco muito mais tempo pensando nas coisas da casa e limpando a casa do que fazendo toda a outra parte burocrática do meu negócio. É chato ou é mais complicado eu parar a fazer isso? Só que pra mim, o mais complicado é eu ter que parar toda a minha linha de raciocínio pra ter que limpar a casa e parar aquele dia. Então, eu decidi por fazer aquilo. Por quê? Não é menosprezando nada, mas eu tinha um dinheiro. Eu precisava entender o que aquele dinheiro ia ter a melhor rentabilidade. Ou seja, com aquele dinheiro, ou eu contratava uma pessoa muito inexperiente pra cuidar das minhas coisas da empresa, e talvez eu ia ter até um retrabalho de fazer a parte dela, ou eu contratava alguém para cuidar da casa, onde essa pessoa já tem o know-how suficiente para cuidar de uma casa. Ela já cuida de outras casas. Então, foi essa minha contratação. Óbvio, nem todo mundo para fazer essa análise. Por isso que eu falo, tudo que a gente vai fazer num negócio, ele precisa ter o poder da análise. Volto lá, entra a administração e a gestão. A administração é o simples fato de eu colocar um processo, eu ter um começo, meio e fim. E a gente tem processos e hábitos em tudo que a gente faz. Você vai me chamar de louca. Não. Mas pra uma coisa que eu não gosto de fazer, eu coloco em seguida dela uma coisa que eu gosto. Vamos pro seu exemplo de lavar a louça. Eu gosto de lavar a louça? Não gosto de lavar a louça. Eu gosto. Mas eu virei e falei pro Danilo, a minha satisfação de entrar na cozinha e não ver absolutamente uma louça na pia Uma paz interior, né? é o que me move a lavar mais a louça. É isso. Mas então, Entendeu? tudo que passa na vida da gente, eu acho que assim, às vezes a gente mesmo não consegue entender, enxergar, né? A gente tem essa dificuldade muito grande. O Vinícius chegou pra mim um dia, a gente tava tomando cerveja num lugar, num restaurante, e a gente tava conversando, isso aqui, ele olhou pra minha cara e falou assim, Danilo, eu preciso falar uma coisa pra você. Eu vou falar assim, você não é designer. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, como não, mano? Você não é. Para de querer fazer tudo. Contrata alguém pra fazer pra você. Fala, não, mas eu tô sem dinheiro, não sei o que, aquela história assim, eu tô conseguindo dar conta. Você não tá dando conta, você não percebeu que a sua mente, ela não tem que ficar na frente do computador fazendo arte. Aí sabe quando você dá aquela discutida básica? Aí, de repente, fui pra casa, para uns 2, 3 dias, eu pensei, falei assim, mano, o Vinícius tem razão. Eu tô achando que isso aqui que eu tô fazendo, eu tô resolvendo. Eu tava fazendo coisa de 300 posts por mês, sozinho ali, estressado, blá, blá, blá. Falei, meu, aí eu fui delegando.
fui delegando, comecei, falei assim, a empresa começou a melhorar. Você faz quantos hoje? Nenhum. Não, eu Faço tô do rindo acordo, porque... vai. Não, mas eu tô rindo porque isso é verdade. Só que assim, às vezes a gente cai e... Esse final de semana eu falei essa frase, eu venho usando ela com frequência e eu acho que é até uma autoanálise, né? A gente... Não é à toa que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Porque ao momento que eu falo isso pra vocês, eu também me escuto, porque eu não sou perfeita. Obviamente, talvez eu tenha tido uma infância um pouco fora da curva do que muitas pessoas têm. Já volto nesse assunto. Pode ser. Talvez eu tenha muito mais familiaridade ou muita mais facilidade com finanças ou com matemática. Talvez sim. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que o outro e cada um dentro das suas qualificações. Mas, Danilo, escutando o que você falou é muito certo e isso vale para todo mundo. A gente quer abraçar o mundo e a gente não consegue, infelizmente. Não consegue. E aí vem o ponto. Se eu não paro para analisar, eu não tenho isso. Ai, Thaís, às vezes eu não tenho consciência de que eu tenho que me analisar. Tudo bem, mas escute então quem falou para você. Eu falo isso, inclusive, até como uma própria autorreflexão aqui. Porque eu, por muitas vezes, escutei coisas e no momento... Ou a gente não estava num momento bom para absorver aquilo, né? Talvez aquele momento que o Vinícius falou isso para você soou até como um comentário nada a ver. Mas ficou ecoando. Ficou ecoando porque, na verdade, ele tava te doendo. Ele não virou e falou assim, você não é um designer. Ele, tipo, desdenhou, mas você não é um designer. Aquilo pegou no ego do Danilo, mas não que ele se dissesse designer, mas ele falou, como é que você tá falando que eu não sou? Se eu faço muito bem. E aí passou uns dias depois, aí eu mudei, contratei, daí a gente conversando, eu e ele falou, cara, você tava estressado, você só falava disso, você só reclamava do cliente, você só reclamava que você tava fazendo arte, você não tava vendo, mas assim, você já tava extremamente estressado com o que você tava fazendo, você tava levando do jeito que dava pra levar, olha a calma que você tá, aí o que aconteceu? Aí o podcast começou a ir melhor, as coisas, porque daí eu tava criando o podcast, liberou espaço, aí hoje o que eu faço? Qual que é a maior demanda do Danilo hoje? Cuidar disso aqui. É isso. Então, eu abracei isso aqui, E do meu Prolabore. E do seu Prolabore, que eu tô cuidando faz tempo, tá investido. Eu vou cobrar. Tá todo investido, amor. Nossa, você tem noção, investi tudo. E você vai ver. A nossa plateia tá rindo aqui, a plateia que vocês não estão enxergando tá rindo. Tá rindo. Aí eu falei pra Tassi, eu abracei o podcast, porque assim, alguém precisa cuidar disso daqui, né? Então isso aqui tem que acontecer. E aí eu falei, poxa, hoje eu tô com o tempo mais livre. E o que o empresário acha que ele não entende? Ele acha que o delegar é ter mais gasto, que daí vamos voltar lá no gasto que não é investimento. Ah, eu não vou contratar mais alguém porque eu vou ter mais gasto. Tá. Vamos pensar no investimento. Se você colocar o fulano para fazer tal coisa que você tá fazendo, vai te liberar para você fazer mais coisas? Se não vai te liberar e você não vai conseguir escalar, não tem por que você colocar outra pessoa. Agora, se você vai colocar uma pessoa, eu vou ter tempo de conseguir escalar, conseguir mais clientes, você vai conseguir levantar mais dinheiro para pagar essa outra pessoa e, além do mais, colocar mais dinheiro dentro da sua empresa. Eu achei legal você falar da palavra dinheiro. Eu tenho um dinheiro, que é o que as pessoas não entendem. Assim, gente, separa as suas coisas e pensa em pedacinhos. Isso. A Thaís falou, é muito legal isso daí. Pensa em pedacinhos. Porque a sua empresa, ela tem lá 10 pedacinhos. Então, um pedacinho vai pra Thaís, um pedacinho vai pro Juan, um pedacinho vai pro Murilo, um pedacinho vai pro Danilo, um pedacinho vai pra Tauta. Sobraram alguns pedacinhos. Ou você investe esses pedacinhos num marketing, você investe em outra pessoa que pode ajudar. Agora, peraí, sobrou os pedacinhos. Eu vou catar no meu bolso. Pegar aqui, vamos gastar esses pedacinhos aqui. Eu fiz isso muito tempo. E às vezes me pego fazendo de novo. É aquele efeito que eu falei pro Dan, também usei esse termo hoje com ele, falando das analogias, do camelo. Às vezes você tá ali, eu tô com minha equipe de vendas ali que tá sendo uma pedra no meu sapato, não tá acontecendo nada ali na minha empresa, não tá legal pra mim, eu não tô curtindo. Passam uns 2, 3 dias, de novo tem uma pisada na bola e você tá lá de novo naquele. Fica ali, mastigando, engole. Passa 3, 4 dias, você volta e fica ali de novo. Então, se isso já tá em você, toma uma atitude. Eu acho que você falou, o seguinte, já que tá mastigando, vou fazer o merchan. Vamos fazer o merchan. Hoje você foi rápido. Você mastigando, eu já... Mentira, me lembraram. Em algum lugar desta tela tem um QR Code da Domino's. Se você tem uma Domino's aí onde você mora, peça a sua pizza qualidade, chega rápido, quentinho, padrão A.
Pede uma Domino's, tá E aí bom, você vai galera? mastigando e assistindo nosso episódio. Vai mastigando. Não é? Que deixa, hein? Não, Amei. deixa, já vou te dar o seu presente também. Ah, já vai aí, tudo de uma vez só. é Merchan, todos merchan merchan de uma junto. vez só. Não, é que tá no valor que ela pagou pra gente. Tá, não é que ela veio só por conta do merchan, cheirinho, eu você vim só- sabia? Só Eu vem. vou te falar, porque o meu do ano passado já acabou, aí eu vim só pra renovar. Eu sabia, as pessoas só vêm aqui por causa do cheirinho. Tá vendo, Linderbe? Continua dando cheirinho. Qual pra foi o gente. que você mais gostou, então? O que eu mais gostei foi o Blue Office, porque eu deixei ele lá no meu espaço de trabalho. É o que a gente tem aqui dentro do estúdio, é o Blue Office. O Blue Office foi o que eu mais gostei, foi o que eu mais usei. É o que a gente usa aqui dentro do estúdio, é o Blue Office. Ah, muito bem. E, viu, não querendo perder o fio da meada, mas já que acabou não falando mais do assunto, eu marquei no caderno uma pergunta pra te fazer e eu vou te pôr em saia justa agora. Pediu a pizza, deu presente e lá vai. Daí a gente já lava a roupa suja, né? Então, meu Deus! Mas eu vou contratar eles são muito blogueiros, gente. É isso. O que te motivou ou por que você quis voltar no acordo? Porque assim, não é de hoje que às vezes, assim, a gente pega o contato de todo mundo e às vezes, assim, a gente fala com vocês como se fosse ontem e faz tempo que não se fala, mas o Danilo virou e falou, eu vou colocar essa pergunta e passou. Eu ia fazer em off, né? Mas Não, mas saia vamos justa. lá. Eu virei e falei, o que é que traz alguém querer voltar no Acordo Podcast? Eu vou te falar uma coisa bem séria, mas é muito, muito meu, muito propósito. Eu acho que esse assunto ainda é um tabu e isso precisa ser levado adiante. Existem outros players que falam do meu assunto? Existem. Cada um vai ter a sua especificidade, o seu jeitão de falar. Às vezes você vai se identificar mais comigo ou menos comigo e tá tudo bem. Mas o que acontece? Se eu tenho isso como propósito, eu preciso fazer a minha voz ecoar. E eu entendo que estando aqui, outras pessoas vão pegar. Pode ser que você assista esse episódio todo e não consiga absorver tudo e tá tudo bem. Mas se uma coisa que a gente falar aqui te servir para dar um insight, eu ganhei meu podcast. Eu ganhei, assim, a minha vinda para cá. Então, eu quero fazer a minha voz ser ouvida de novo. Ah, você veio para se mostrar? Não, eu vim para fazer a palavra ser ecoada. Porque vocês têm um propósito que vem muito de encontro com o que eu tenho. Se é para melhorar a vida dos empresários, a gente tem que falar. A gente tem que falar. E não é à toa que vocês trazem várias pessoas aqui que todas vão convergir para melhorar esse empresário. Lembrando que a gente é um corpinho só, né? Ou seja, vem gente aqui vai falar de autoajuda. Ah, mas isso não tem nada a ver com o empresário. Claro que tem. Se você não se autoajudar, se você não se entender, você não vai transferir isso para o teu negócio, né? A partir do momento que você está à frente do seu negócio, tudo que a gente falar aqui vai te servir para alguma coisa. Se não serviu para você, você pega esse avião, manda para um amigo, porque eu sei que vai ajudar. Mas voltando nisso, é fazer a minha palavra ser ecoada de novo. É a gente levar isso em uma formatação diferente, tentar tirar esse... Ah, é chato esse assunto? Então vamos tentar tornar isso mais leve. Vamos trazer metáfora, vamos trazer ideias, vamos trazer o dia a dia. Se tiver que brincar de banco imobiliário aqui para te explicar do dinheiro, a gente vai brincar de banco imobiliário. Mas eu quero tornar isso muito mais difundido, que a gente fale isso. Não é à toa, né? Eu sou professora desde 2010. Minhas maiores turmas que eu tive foi levando a educação financeira para adolescentes em escolas públicas. Porque eu entendo que a educação é a base do nosso trabalho. A educação é a base do nosso país, na verdade. Então, assim, se a gente chegar lá na base, já me serviu. É isso. Eu fico muito feliz. O mais gostoso é trazer um assunto que é o que eu falo. Eu não domino, mas você traz sendo muito didático. E né? leve, né? E as analogias que você faz é justamente para qualquer pessoa conseguir entender e captar a mensagem. Então, ela já ali detectou se ela está fazendo certo ou errado. E outra coisa, a questão do nosso propósito no podcast foi até gostoso na semana, acho que tem uns 15 dias. O Danilo virou e falou assim, que o acordo é filho do Danilo, e é só dele. Só dele. Ele virou e falou assim, eu preciso da sua ajuda pra gente categorizar a nossa playlist no YouTube. E me passou aquela sensação rápida, né? Vendo esse 1 ano e pouco que a gente tá fazendo esse trabalho, que hoje a gente tem as playlists. Se você quer falar de autoconhecimento, se você quer falar de finanças, se você quer falar de
Teve transição de carreira, que foi Tem, sensacional esses dias. Teve. A gente fez Enfim, motivacional, enfim, a Tem gente que olhar, categorizou e a gente vira e fala assim, caramba, justamente hoje tem para todos os gostos. Sim. Você não quer saber de finanças, não tem problema, mas tem lá alguma outra coisa pra você estar conectado foi o que eu conosco. falei, a gente criou um corpo, tá? O YouTube é muito difícil. A gente escolheu a área mais difícil, que é conhecimento, tá? Se fosse falar besteira, Vamos fosse falar de piada. qualquer outra coisa, assim, é muito mais fácil de você ter view, é muito mais fácil, porque um manda pro outro ali uma piada, mas quanto você não recebe, às vezes, as pessoas brincando? Sim. O conhecimento não é todo mundo que quer. Pô, um podcast de 1 hora, às vezes se torna cansativo, a pessoa não quer estudar ali, não quer prestar atenção naquilo. Eu sou um consumidor de podcast, então eu escuto 2 horas e tô tranquilo ali, tô fazendo meus afazeres ali, e tô escutando, pegando insights e tendo ideias. E o propósito mesmo do podcast era ajudar. Claro que existe a vontade de você ficar conhecido, você ficar famoso? Claro que existe, eu não vou mentir que não existe. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não quero. Sim. Quero. Tem a vontade de você começar a ganhar dinheiro com isso? Claro, eu fiz isso como um negócio. Então eu quero que ele escale, eu quero que ele faça. A gente montou um estúdio maior, um estúdio mais bonito. Estamos agora atrás de apoiadores, de patrocinadores, porque agora eu tenho uma estrutura para poder oferecer, agora eu já tenho uma base de como que funciona, então assim, mas eu não fui lá atrás desesperado querendo fazer. Eu consegui e consigo ainda manter isso daqui. Mas se eu tiver ajuda, eu vou ecoar mais. Porque as pessoas... Outro dia, um amigo meu primo perguntou pra mim também. Falou assim, mas você vai pôr patrocínio? Eu falei assim, tá. E aí, você acha que dá pra ganhar grana? Eu falei assim, a ideia agora não é ganhar a grana. Se eu tiver um patrocínio de 10 mil, eu vou investir 10 mil dentro desse negócio aqui pra ele ecoar pra cada vez mais pessoas. Eu vou colocar tráfego, eu vou fazer as coisas lá. Não é 10 mil pra fazer uma viagem, eu vou fazer o negócio acontecer. Por quê? Porque eu sei o poder que isso aqui tem. É isso. Que isso aqui é o futuro. Na verdade, voltando, né, pro gancho que a gente estava de negócios, é exatamente isso. Nenhum negócio começou grande. Nada começou grande. Nem a gente não nasceu com dente falando, correndo e fazendo podcast. A gente não, Que né? nem diz o Marcos Paulo, a criança não cai e sai correndo. Sai correndo. Não, tem um processo disso, né? Certa vez, até durante uma briga que eu tive com o Juan uma vez, ele me falou um negócio que na hora... Te confesso, assim, que na hora que eu escutei, eu olhei... Que é isso, né? Mas hoje, pra mim, isso virou um lema muito grande e eu falo isso... Eu me apropriei das palavras dele, né? Mas ele falou pra mim, o dinheiro é a feliz consequência de um trabalho bem feito. E pra mim, essas palavras, assim, são muito poderosas. Que na hora que a gente tem vontade de dar um tiro pra cima e sair correndo, e eu quero abandonar o barco, a gente lembra disso. Claro, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não precisa de dinheiro. Uhum. Sim, precisamos de dinheiro. Mas eu digo, quando existe um porquê por trás, ou porquês, a gente faz, né? Eu digo, porquês, né? Por que você faz isso? Você faz porque você tem um propósito, mas porque existem empreendedores lá do outro lado que podem ter acesso a isso. A gente sabe que o conhecimento ainda no Brasil, ainda que seja muito bem difundido, é caro. E o YouTube, se a gente for parar para pensar, ele tecnicamente é de graça. Claro, as pessoas pagam os pacotes de internet e tudo mais, mas ele tá ali. Basta a gente querer fazer. Certa vez eu falei para um funcionário, e isso virou também meu lema de trabalho. Eu posso te ensinar tudo o que você quiser. Se eu não souber, eu vou procurar quem saiba fazer isso. O que eu não consigo te ensinar de forma alguma é que você tenha vontade de aprender. Isso eu não consigo fazer. Eu adoraria poder abrir a cabeça da pessoa, colocar a vontade aqui dentro, ó, pum, fecha a gavetinha. Mas isso a gente não consegue. Então, pelo simples fato de você ter vontade de ser melhor, sendo um empreendedor, sendo uma pessoa, uma mãe, um pai, enfim, se você quiser ser melhor, tem gente aí pra você dar a mão. Tem conhecimento, tem tudo. E aí, como a gente falou, um dos maiores players do mercado fala isso em alto e bom tom, que todo o negócio dele está no YouTube. Basta você ter vontade ou a ocasião faz o ladrão, não é? Então tá, então se você não tem dinheiro para fazer isso, você vai pagar isso com o teu tempo. Até, Danilo, foi até uma pergunta que você deixou e eu acho que eu não respondi. Quando as pessoas falam, mas eu presto serviço e isso não, o meu... é de graça. Não é de graça, sua hora e tua casa e tua energia e teus filhos para comer... Não é de Volta graça. lá no episódio de precificação que você vai entender. Mas, enfim, tudo tem custo. Tudo tem custo, não importa o que seja. Isso aqui que eu tô fazendo tem custo. Claro que tem. As pessoas e falam seu assim, tempo? Seu tempo vale muito. Tem custo, tanto é que outro dia eu me peguei e falei assim, nossa, mano, eu até trabalho menos do que eu trabalhava, né?
Nessa época eu falei assim, peraí, não. Eu tenho um compromisso de uma vez por semana soltar um episódio. Eu tenho um compromisso de editar esse episódio. Eu tenho um compromisso... Claro, amanhã eu posso ter uma equipe gigantesca que vai fazer tudo pra mim, não tem problema. Mas eu voltei naqueles primórdios de que, igualzinho da Contenta, quem tá fazendo sou eu. Eu tentei pôr, eu tenho ajuda de muita gente. O Júnior, que é o que faz os cortes, é um menino que me ajuda demais. Assim, é extremamente o quanto esse menino tem vontade de estudar e me manda um monte de coisa nova. Entendeu? E aí o Murilo agora me ajudando, o Vinícius me ajuda. Então, assim, eu tenho pessoas que estão me ajudando e também acreditam no negócio que eu e a Tabata estamos fazendo. Já parou na cabeça várias vezes, vamos parar, não tá dando resultado. E é sempre assim, eu falo... Passou na sua, uma única não, vez. Na sua também passou. Uma vez, sim, senhora. Uma vez, lá atrás passou, sim, senhora. Você tem que entender o seguinte, quando a gente tá aqui fazendo um negócio, um comentário que você faz no YouTube, uma coisa que você manda, fala assim, olha lá, consegui, tá vendo? Que legal. E teve um menino que deu entrevista aqui pra gente, ele mandou mensagem pra mim, que uma pessoa mandou mensagem pra ele, cara, assisti o seu episódio, me deu vontade de novo ir pra rua vender e fazer não sei o quê. Eu falei, ó, é isso que eu tô falando. É dessa questão que eu quero conseguir plantar uma sementinha naquela pessoa e que assim, ela não precisa gostar da Thaís, ela não precisa gostar da Danila, ela não precisa gostar da Tauta, mas uma coisa desse episódio, dos anteriores, os que vão vir pra frente, toque ela fala assim, eu vou fazer e outra isso. coisa, as pessoas ficam naquele pensamento de primeiro nível. Ah, eles estão montando um podcast porque eles querem aparecer. Thaís, você largou teus compromissos, você fez reunião no carro hoje, fez reunião no McDonald's. Juan, dia de folga dele, que ele poderia estar com o pé pro ar, descansando, dormindo. Ele tá aqui te acompanhando e amanhã ele tá lascado num plantão. Pode dizer, gente, lascado que eu digo assim. Tá trabalhando, tá 24 horas, só pra vocês saberem. Só 24 horas direto ele vai estar no ar. E aí? E isso não tem preço? Tem. Aí quando a pessoa olha pra mim, vira e fala assim, pra mim, qualquer situação, eu não tenho tempo. Eu falo, não é que você não tem tempo, é que isso não é sua prioridade. Exatamente. O que a Tabata falou é muito sério. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo. Mas eu mostro alguns bastidores, assim, da minha rotina, porque hoje foi exatamente isso. A gente fez um acordo. A gente tem um acordo. Tudum. Pega essa chave. Nossa, cara, quando eu criei esse nome é bom demais. É bom demais. Parabéns. Mas assim, a gente fez um acordo e eu tinha que vir aqui, isso é um compromisso. E eu falei pra ela, eu tenho outros compromissos. A gente ajeitou o horário e tudo mais. Eu fiz reunião no McDonald's, dentro do carro, e é isso. E daqui a pouco eu tô voltando, dirigindo pra São Paulo. Thaís, as pessoas não entendem. Elas não sabem o que tá por trás desse bastidor. É a terceira... É a terceira semana. A outra semana era pra você vir, eu fiquei doente. Não, o Danilo eu cheguei da Amazônia, fiquei doente. Falei, Thaís, melhor não vir que eu não tô bem. Aí marcou, aí semana passada você ficou doente. Então, assim, as pessoas não entendem que assim, lá, estão tudo lá. E você quer saber uma coisa pior? Vamos colocar aqui? Só te cortando. E tem pessoas que mandam mensagem pra mim e falam, pra mim o deslocamento até Atibaia não vale a pena. Agora, não tem problema. Eu não moro aqui em Atibaia, só pra você Eu saber. falo assim, não tem problema. Eu tô numa questão seguinte. E falei pra Tauta isso andando esses dias, só te cortando, pra não perder o costume. Mas assim, uma coisa muito... Falei pra Tauta, Tauta, não importa o tamanho da pessoa ou do tamanho que a gente vai ficar. E se um dia ficar? Se eu gostar, se eu achar que o gostar não da pessoa, gostar do conteúdo dela, ela vai vir dar uma entrevista pra gente. E não importa o tamanho dela. Porque ninguém, é o que você falou lá no começo, ninguém nasceu grande. A Grace Joviani, que o Danilo falou dela, ela veio no ônibus de São José do Rio Preto, desceu no Tietê, 6 horas da manhã, entrou no carro e veio para Atibaia. Eu me senti lisonjeada, porque ela é uma grande player, pra mim ela porque, enfim, ela já tá em outro patamar, tem 300 mil seguidores, enfim. E ela me deu essa honra. Aí você pega convidados, às vezes, que não tem nem 100 mil. Nem era, nem beira. Não é expressivo. Dá o tempo, mas também não colabora com um corte. Tem várias coisas que acontecem. Uma divulgação do podcast. Então, assim, a gente vira e fala assim, então não é de quem tá grande, quem tá pequeno, é questão de valores mesmo. Mas você sabe que... Agora pegando o corte, né? Mas falando disso, isso vem muito de encontro com muitas coisas que a gente escuta quando a gente vai empreender, e eu sei que você, do outro lado, você vai se identificar com essas falas. Por que você não abandona isso e volta pro mercado de trabalho? Por que você não... Eu tenho certeza que vocês já ouviram 200 vezes isso. Ou por que você não faz tal coisa? Ou porque é muito fácil alguém do outro lado palpitar, vem calçar os meus sapatos e vem entender como que é a dificuldade de empreender. Não é fácil. Agora, eu escuto várias vezes assim, já escutei inúmeras. Mas você trabalha de casa, é fácil.
já que você tá em casa, você não quer ir em tal lugar. Gente, eu não tô em casa porque quero estar em casa de pernas pro ar. A minha base de trabalho é dentro da minha casa. Eu poderia trabalhar de qualquer parte do mundo? Poderia. Mas eu escolhi trabalhar da minha casa, por N fatores. E um dos fatores foi porque eu tive burnout. O trânsito de São Paulo não é brincadeira. E o meu segundo burnout que foi por causa do trânsito. E eu nem sabia que eu estava em burnout. Então, assim, isso pra mim é muito sério. Então, eu encaro isso como um assunto muito relevante. E por isso que eu falo do autoconhecimento. A gente, como empreendedor, a gente é um potinho só. Então, se eu não me cuidar, seja fisicamente, no médico, ou psicologicamente, com a saúde mental, que é tão importante, cara, esse potinho vai explodir. Se esse potinho explodir, teu negócio vai pras cucuia também. Então, cara, não tem como. Isso é muito importante. E voltando, né, pegando o gancho, tudo que a gente faz pra estar aqui, ele tem um propósito e ele tem um investimento. Hoje, ambos não somos referências. Ainda. Ou melhor, somos referências. Você sabe que esses dias, eu cheguei até contando, eu contei pra minha mãe, assim, com lágrima nos olhos. E eu falei pra ela, nossa mãe, eu recebi uma mensagem, acho que eu até contei pro Juan também. Eu recebi uma mensagem e a pessoa falou assim, eu tô indo pra São Paulo, até que enfim eu vou te conhecer. Mas aquilo foi de um pagamento tão grande. E aí, uma dessas pessoas, a gente conheceu pessoalmente e eu tive a honra de receber ela na minha casa e tudo mais. E aí ela falou assim, foi um prazer tão grande te conhecer e você é exatamente aquilo que você fala que você é. Essa sou eu, né? É claro que às vezes a gente precisa ser um pouco séria, porque, né, o assunto é sério. Mas eu digo, essa sou eu. E aquilo foi um pagamento tão grande. Uma outra vez eu fui me apresentar, tinha uma pessoa junto com a minha irmã, uma amiga da minha irmã. Eu falei, oi, eu sou a Thaís. Eu sei, eu te sigo. Eu olhei aquilo e eu falei, gente, eu te sigo. Eu tenho 3.700 seguidores, 3.600 e poucos seguidores. Você quer ver eu ficar feliz ou alguém parar eu na rua às vezes? O Danilo. Não. O Danilo conta essa história. Nós paramos na padaria. Uma pessoa que a gente não conhece. Ele chegou, viu? Desculpa incomodar, mas eu assisto o podcast de vocês, viu? É Parabéns. muito legal, parabéns. O Danilo no domingo o dia inteiro. Ah. Ele só falava disso. Eu Só fico falava cheio, disso. porque assim, Foi eu vou ótimo. falar, eu sou uma pessoa que eu sempre quis aparecer desde a escola, tanto é que a Grace me deu uma patada aqui, falando que deve ter acontecido alguma coisa com você. Hoje, eu fazendo uma reflexão muito grande, meus pais eram chamados toda hora na escola porque eu falava demais, eu era reprimido porque eu falava demais, meus parentes, meus tios falavam assim, Danilo, você não fica quieto, você não para de falar, não sei o que, tá bom. Legal, eu sou assim, eu acho que às vezes até inconveniente demais, né, em relação a falar. Só que hoje, onde eu tô sentado num negócio, eu montei um negócio pra falar. Você sabe que... Você não sabe. Adoro. Confidências aqui, né? Teve uma Tá vendo? Eu falo que o podcast é bom por causa disso. A gente muito fala de bom. empreendedorismo, fala de De finanças. confidências. Agora estamos lavando roupa suja. Ó isso. Bem no começo do podcast, você tava fazendo uma pergunta, só que você tava conceituando, né, a tua pergunta. E por um leve devaneio da minha cabeça... É igual eu, né? eu fiquei rindo aqui dentro. Voltem as câmeras, né? Voltem as imagens pra ver se eu não ri. Mas eu pensei assim, falei... Cara, eu tenho um microfone lá em casa, por que eu não faço o meu também? Eu gosto tanto de falar. Eu dou consultoria pra isso. Ai, Tá? aí. Na verdade, tá, eu vou falar pra você. Vocês me chamaram pra isso, pra vender o trabalho de vocês? Oi. Tipo isso. É que a consultoria agora a gente tenta vender também. Viu? A gente ganha a consultoria e tenta vender o nosso negócio. E eu falei pra Tabata esses dias, eu não sei o que a gente tava falando. A gente tava assistindo alguma coisa. Eu falei assim, Tabata, realmente, eu falei pra ela, falei assim, mano, eu tô falando demais. Falei pra ela. Eu tô falando demais, cara. Aí ela, você tá falando demais? Só que eu falei, eu preciso parar de falar. Deus deve estar falando pra mim que eu tenho que parar de falar. Aí aconteceu alguma coisa, eu falei Ele assim... continua falando. Não falando, não. Aí aconteceu um negócio e eu falei pra... Aconteceu um negócio e eu falei pra ela assim, eu não tô errado, não. Eu não sei se foi um filme, o que a gente falou. Porque eu sou o tipo de pessoa, Thaís, que eu não fico falando. Eu preciso falar pra eu me escutar. Foi o que eu falei. A gente tem uma boca e dois ouvidos. Aí, essa aqui olhou pra mim. Eu falo pra ele que ele é falei, "Você muito precisa falar." redundante. Eu também. Ele vai e volta, ele vai e volta. Mas eu preciso vai e escutar o volta. que eu tô falando. Aí ele virou e falou, não, eu preciso trazer pra mim aquilo que eu tô falando. Mas eu falo sozinha, sabe? Sabe? Me julguem. Me julguem. Me julguem. Olha lá, o Murilo Aí, ó, não- o Murilo se identificou, amei. Mas me julguem. Eu também falo. Eu falo muito sozinha. Você pergunta e responde. Super. E aí, às vezes, o Juan tá do lado dele. Quê? Ah, não falei com você?
E com quem então somara nós dois? Eu tenho meu amiguinho imaginário, você tem o seu, pronto, acabou. Cara, na verdade, eu não tenho um amigo imaginário. Eu tenho a plena certeza que eu falo comigo, eu mesma me Não, mas escuto, tá eu mesma certo. me respondo e pra mim tá tudo bem. Eu brigo comigo e tá de boa. É assim, eu convivo bem comigo. Mas eu digo, eu acho que essa parte do falar é muito importante a gente olhar isso. Agora vamos voltar, né, pro empreendedorismo. Cara, que é um bom empreendedor que fala do seu negócio, que tem paixão no que faz, tem brilho no olho. Como é que não tá se vendendo? É isso. Como é que não tá Mas- com o microfone em casa? É isso. Gravando vai, conteúdo? Mas e você sabe que esses dias atrás eu tava fazendo uma reflexão, né? Você sabe que às vezes eu não gosto muito de gravar stories. Se você se identifica, escreve aqui. Mas sabe por que eu não gosto de gravar stories? Que é você mesma fazendo tudo. Aham, eu não sei quem é que vai responder pra mim depois. Eu tenho. E aí na live... Eu tenho esse serviço também, só que é de marketing. Plim, plim. Mas... Tá, hoje tá o tá que negócio. tá, né? Tá rolando solto, gente. Vai devolver o Pix? Porque, pô, eles estão usando a minha imagem pra vender outra coisa. Mas, enfim. Não, mas o que eu digo, que às vezes... Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, eu prefiro que tenha uma pessoa na minha live, mas essa pessoa esteja me ouvindo, do que, às vezes, eu gravar o story e eu não saber quantas pessoas vão assistir. Pode ser uma coisa minha, um bloqueio meu? Pode até ser. Mas eu não deixo de fazer. Voltando na minha fala, eu tenho a responsabilidade do meu negócio. Eu tenho que me mostrar. Se eu não vender o meu negócio, quem é que vai vender por mim? Eu sou a minha melhor funcionária. E eu tenho certeza absoluta que vocês são os melhores funcionários que o Acordo Podcast podia ter. Não tem que ter outro. Tem que ser vocês. Então, assim, se vocês tiverem que falar 1.025 vezes por dia, vocês falem 1.026. Ó, quem tá 1h20 de episódio já, quem tá até o final vai ter o Misericórdia. spoiler. Nós vamos aumentar os dias de episódio. Não vai ser mais só de sexta-feira, Vem novidade por aí. tá? Em off eu te conto quais são. E... porque eu acho que eu tô preparado pra fazer isso. Aí você vai falar assim, poxa, mas você vai pôr mais um dia? Vou. Pô, mas você vai pôr mais um dia e você tem episódio com 100 visualizações, 200 visualizações? Sim. Não importa quantas pessoas estão assistindo. Eu tô gostando do que eu tô fazendo. Eu acho que existe um caminho nisso que eu estou fazendo. Eu valorizo e agradeço imensamente Qual- essas 100 pessoas, 200 Uma. que estão dando Ibope. Pô, bateu um episódio com 1000 visualizações, oh, legal. E pro entendeu? restante que não assiste e opina, meu forte abraço. É. Né? Fica com essa. Eu acho que, assim, quando a gente chega num ponto que você tá seguro do que você tá fazendo, porque, assim, quando eu tô aqui no podcast, eu me sinto muito bem. É isso. Meu dia pode estar todo cagado. Aí quando eu vou gravar, eu falo assim, opa, nossa, eu tô adorando, eu monto isso aqui com o maior tesão, com o maior amor. Falo assim, eu vou convidar, às vezes eu nem conheço, Até você a gente já valoriza a conhece. convidada, Não, né? você a gente já conhece. Não, vem pra cá, arruma aqui, É, né? não. Você a gente já conhece, então fica mais fácil. Mas todo mundo que senta aqui é como se eu tivesse... Eles estão fazendo parte da minha vida, parte da minha história, parte do acordo, parte da história do acordo. Amanhã a Thaís pode ser uma player gigantesca e a gente continuar pequena e a Thaís vem aqui de novo. Então, são coisas que, assim, vamos trocar ideia. Que o quê? A gente tem que valorizar o nosso passe. Primeiro ponto. É o que você acabou de falar. Pô, você tem que falar, você tem que aparecer. Falei pra Thay isso daí. Falei, Thay, você tá aparecendo pouco. A Thay olhou na minha cara e falou, você tá aparecendo pouco. Por quê? A Thay é muito boa em marketing. Não é vendendo ela não, mas ela é muito boa. Por isso que a empresa nossa contenta dar certo. Ela... Eu falei, você tem que aparecer toda hora, você tem que falar toda hora, você tem que fazer toda hora. Por quê? Isso tem que chegar cada vez pra mais pessoas. Aí já é pensando em monetizar mesmo. É pensando Sim. em ganhar dinheiro pra vir empresas pra contratar Estratégia, ela. né, gente? Isso aí Vamos. já. Aí você fez o acordo, aí tava aqui o acordo. Eu falei assim, eu preciso também eu começar. Daí eu tô me cobrando. Eu falei assim, eu preciso começar a aparecer e tal. Tá, precisa começar a aparecer no acordo. A gente precisa ter mais corte. Cheguei pro Ju, falei, Ju, tá... A gente precisa ter mais corte. 3 cortes por semana. A gente tá tendo corte todo dia. A gente tá tendo reels e shorts todo dia. Sabe? Tem reels que tá bombando. Sabe? E já teve outros podcasts que vieram pra nós, através dos patrocinados que nós fizemos, falando que eles adoraram a nossa apresentação e como a gente se coloca no digital. E tô ajudando. Se você tem um podcast que tá assistindo até o final e precisa de ajuda, manda uma mensagem ou no direct do Instagram. Estamos aqui. Eu ajudo. Eu passo o que eu faço, porque assim, eu acho que todo mundo tem que se ajudar. É, Primeiro é o propósito que a gente criou aqui. Se eu tenho, só te cortando rapidinho, mas se eu criei um propósito de ajudar as pessoas em relação a todo mundo que eu tô conversando aqui, por que quem tem um podcast tá me pedindo ajuda, eu vou falar não? Exato. Eu quero que todo mundo eleve o nível. Você sabe que essa semana eu tenho falado muito sobre... Também não é minha essa frase, né? Não sei de quem é. É do Juan? Eu adoro- É do Juan. Não, não é do Juan. Essa não é do Juan, então eu não posso citar. Mas eu escutei em algum treinamento que eu fiz e ele falava muito da teoria do elástico. Então, se alguém sobe, né, o elástico, quando você estica, ele vai puxar quem tá aqui. Ou seja, se nós vamos subir, por que não
sermos o elástico, o propulsor, enfim, de quem tá aqui. E com isso a gente vai elevar. A gente falou há pouco sobre conhecimento, né? Se a gente tem como ajudar através do nosso conhecimento, e se esse conhecimento é de graça, vou colocar entre aspas, né? Estamos levando isso na internet de graça, cara, usa isso. Usa isso a teu favor e, enfim, tem que ajudar. Eu tenho esse propósito muito grande, eu atendi muito tempo de graça. Muito tempo de graça. Pra pegar confiança, né? Pra eu entender se era isso, porque eu vim do mercado de trabalho, eu tenho 14 anos de mundo financeiro. Então, enquanto você é SLT, você tem um nível de cabeça, um jeito de ser, você nem sabe se a metodologia vai dar certo. Eu descobri até durante meu trabalho que o que eu tinha, o meu jeitão de trabalhar, era uma metodologia. E eu não sabia. Eu só achava que era o meu jeito chato de ser Thaís trabalhando. Eu sou muito crica com muitas coisas, eu reclamo muito, eu sou exigente demais, mas ao passo que eu sou exigente demais com os outros, eu sou comigo também. Então, eu sempre deixava tudo muito amarrado. Não é à toa que eu trabalho no financeiro, né? A gente tem um nível de exigência muito grande. Mas, depois de um tempo, eu fui descobrir que isso era a minha metodologia. E eu comecei a aplicar de forma empírica em outros negócios, porque eu achava que eu só podia trabalhar com aquilo que eu trabalhava. Você só trabalha no mundo financeiro de grandes corporações. Então, eu achava que eu só podia fazer isso. Hoje, eu traduzo tudo aquilo que eu trouxe do mercado de trabalho para dentro da realidade empreendedora. Dá para eu fazer um planejamento estratégico Dá para fazer dentro da sua limitação ali. E não quer dizer que eu tô te colocando numa caixa. Não, você não vai fazer um planejamento estratégico de 50 folhas se você é um negócio que é você sozinha. Às vezes uma folha de sulfite vai dar conta de você fazer isso, não traduzir isso. Claro, não é um trabalho muito fácil. Não é. Eu trago isso talvez desde berço. Sim. Mas se tá fácil, tá errado. Eu tenho essa impressão também. Quer dizer, não que eu queira contrariar você, mas eu tenho essa impressão também, porque eu acho que quando tudo tá muito fácil, tá meio estranho. A gente sabe que tem um quê de dificuldade as coisas, né? Mas eu fico pensando também que se eu tô olhando pra você e tá fácil, é sinal de que você é muito boa no que você faz. Sim. Porque pra você soa de uma maneira tão fácil que aquilo tá só saindo. Que essa pessoa lá atrás já passou por muita coisa pra chegar no já fácil carpiu ali, muito né? terreno. Com certeza. Você sabe que até no começo do podcast a gente tava falando sobre isso, né? Antes de entrar no ar. Quando eu decidi que eu queria fazer o que eu faço, eu tinha 11 anos e eu nem sabia que eu queria fazer isso. Eu contei rapidamente pra eles, mas minha mãe vendia Avon. E meu maior prazer era ver o carteiro chegando com a caixa do Avon em casa. E eu não tinha prazer de ter brinquedo, de ter nada. Imagina, eu ajudava minha mãe nas vendas do Avon e eu colocava minha irmã de 3 anos de idade pra ser minha funcionária. Ela arrumava todos os pacotes e tudo mais. Era assim. E aí a minha mãe falava, o que você quer ser quando você crescer? Tipo, não que ela falava com esse tom, porque eu acho que nem era, mas o que você pensa? E eu falava, eu quero ser dona da minha empresa. Eu quero ter funcionário. Olha a cabeça, né? E aí, alguns anos depois, eu gerenciei mais de 120 funcionários. Então, assim, pra mim foi um grande prazer estar à frente de grandes corporações fazendo isso. Hoje eu gerencio o meu negócio, mas eu acabo me metendo em muitos tantos negócios quando a gente é consultora. A gente acaba entrando de cabeça nos negócios dos nossos clientes. E você faz parte daquele ecossistema. Eu, inclusive, me denomino, né, como sócia intelectual. Eu sei que nem posso me apropriar muito disso, mas de entrar com esse tom mesmo de trabalhar junto. E quantas pessoas você não tá ajudando que você nem sabe? Quantas pessoas que você tá dentro da empresa dela e você nem sabe que ela tá ali vendo o seu conteúdo? Então, o que a Tabata falou esses dias, eu lembrei de você de manhã, né? Falei, eu lembrei, tava aqui conversando com a Tabata, falei, cara, quando eu era mais novo, tinha acho que a idade do Murilo, meu pai tinha um escritório e em cima da sala do meu pai tinha uma rádio. Uau. E eu ficava lá, meu pai ficava puto comigo porque eu largava o escritório, porque eu que atendia o telefone do escritório, e ficava na rádio vendo os programas lá com o cara que fazia a rádio, chamava a Rádio Atibaia, a M aqui de Atibaia, era Marinho, se eu não me engano o nome do rapaz. E eu ficava lá, vendo ele, eu entrava um negocinho no ar, mexendo, não sei o que, eu falava assim, ó lá, você tá vendo? Alguma coisa lá atrás eu já gostava. Já, e você tem um brinquedinho, tipo agora esse agora é meu. Agora eu aperto o botão no ar, apago o botão no ar. Uau. Tá, nosso tempo tá se esgotando. De novo, né? Não, já ela comprou 15 episódios com o Pix ela já dela. pagou pra não deixar, porque ela sabe, ela falou assim, vai que eles estouram muito rápido. Deixa eu já deixar pago. Enquanto tá barato. Eu comecei esse episódio falando dos pilares da gestão. Tem como você só pontuar e fazer o seu pitch final pra pessoa falar se tem algum desses pilares que pra você está numa areia do deserto? Uau. Entre em contato comigo, meu Instagram é...
Elencando, assim, né? Eu gosto muito de falar de chaves, né? Mais do que só pilares, né? Chaves. Porque eu entendo que a chave tira o carro do lugar. É a chave que liga o carro para colocar isso. É a chave que abre a porta para novos horizontes. Então, as chaves que eu trago, né? As 5 chaves da gestão financeira primeiro, separar pessoa física e jurídica. Relembrando lá. Se você não lembra, volta no meio do nosso podcast que eu falei sobre isso, sobre essa diferença. Segundo ponto, ter a disciplina de olhar para o teu dinheiro. Faça as pazes com o teu dinheiro, né? E olhe com a responsabilidade que o negócio precisa. Eu faço um acordo com todo mundo, tira o coração, coloca ele aqui do lado e pensa com a cabeça no teu negócio. Depois você volta com o teu coração. Então, entenda a responsabilidade que o teu negócio tem que ter. Depois, lembre-se da tríade empreendedora. Não é só um pilar que vai fazer o teu negócio. É a sinergia desses 3 pontos que vão fazer o seu negócio ecoar. A próxima etapa, sem dúvida nenhuma, é você saber precificar teu trabalho. Entender o teu valor, entender o teu preço, entender o que faz sentido para o cliente que você está atendendo. Existe uma precificação estratégica por trás disso. Lá no episódio anterior a gente falou muito disso, deixa aqui para você assistir também, então para você entender. E a número 5, que é a chave mestra do procure uma metodologia e uma consultora para ser sua, para chamar de tua. Não fica pulando de galho em galho. Existem muitos métodos aí? Existem. Você pode pegar um pouquinho de cada lugar? Você pode, mas você vai montar um negócio tipo Frankenstein. Então, pega uma metodologia e começa a seguir de começo a fim. Se você fez tudo e descobriu que não deu certo, você troca um mentor, você troca a metodologia. Mas segue de começo a fim uma única metodologia. Mira naquele mentor e vai. Então, se você gostou do jeito que eu falo, se você se identificou com o ritmo que eu trago as finanças, meu canal tá aberto, Thaís Pavelisk lá no Instagram, tô com mentoria aberta, já fica, deixa. Mas, deixa eu entender o que você precisa de ajuda, deixa eu entender o que eu posso te ajudar no teu negócio. Então, traga a tua dúvida, que eu tô aqui pra te ajudar. É isso. Quem sabe faz, né? Faz, o pitch pitch dela tá feito, né? Tá feito. Eu acho. Tá, obrigada mais uma vez. Teremos outras, pode ter certeza disso, viu? Com o Pix que eu fiz. Aí, ó, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo tempo do Juan, viu? Eu fico muito feliz. E eu fico imensamente honrada, assim, por ser recebida de novo e daquele post, talvez, muito sem querer que Paulo Cuenca fez. Nossa, é verdade. Tinder Tinder das collabs. Tinder da collab e rendeu isso aqui. Então, é um prazer imenso eu estar aqui. E, mais uma vez, que a nossa voz seja ecoada, que o nosso propósito seja ecoado. É por isso. Amém. E você, meu bem? Onde o pessoal te encontra? Eu estou oficialmente no Instagram, tá bom? Mas antes de eu já falar e meu filho repetir ali, quero falar uma coisa pra vocês. Fora aqui o canal do YouTube, estamos também no Spotify. E lá no Spotify tem as avaliações, tá certo? Se você puder ir lá e dar aquela avaliaçãozinha 5 estrelas, ó, muito obrigado. Estamos aqui pela sua avaliação, pela sua curtida, pelo seu comentário, tá bom? De você pegar esse link e enviar para alguém que faça sentido e possa ajudar. Vamos lá, recapitulando. Estou no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar ainda somente às sextas-feiras, nas principais plataformas de áudio e também vídeo, ao 12:30 no YouTube. E você, meu bem? Eu já falo. Eu quero agradecer a Thaís também. Eu acho que foi muito legal essa proximidade que a gente tem, né? A gente brinca muito, né? Eu acho que é legal ser dessa maneira, né? A gente leva na esportiva e ela que passa a falar sério, a gente também fala sério. A gente faz ótimos acordos. Maravilhosos. E eu falo que assim, você tá vendo? Ó, um player grande que fez uma brincadeira, onde a gente conversou e hoje estamos juntos, né? Fazendo um episódio pela segunda vez já. A gente tá gravando. Mês que vem faz um ano. Faz um ano. E eu quero agradecer muito as pessoas que estão acompanhando a gente. Eu sei que nem todo mundo assiste até o final. Mas, voltando a falar, dá dedadinha, dá o like, manda pras pessoas. Eu sei que às vezes o assunto é chato, às vezes fica ali um negócio, mas muitas pessoas podem estar precisando desse assunto naquele momento. E a gente vê que um pouquinho que a gente faça para as pessoas, que é o que eu falei agora de pouco, ajuda demais. Então, acho que é isso que eu quero levar.
Eu tô começando, se quiser saber um pouquinho da minha vida, tô lá no @dancontesini, tô começando a criar um conteúdo, vai cada vez mais melhorando, tô ficando mais solto agora. E o meu propósito do meu Instagram também é tentar ajudar as pessoas de alguma forma, com uma motivação. Falando bastante de relacionamento, que eu acho que é uma coisa que eu posso falar. Vou fazer 19 anos com a Tabata, então assim, eu posso falar sobre relacionamento, porque eu tenho um relacionamento. Então cuidado com os gurus, tá? Que falam de tudo e a hora que você olhar, eles têm um baú vazio. Então é muito importante. As pessoas andam muito descrentes, as pessoas andam muito acompanhando pessoas que não deveriam acompanhar e achando que aquilo, como que chegou ali. Então estude. Do mesmo jeito que a gente fala aqui de finanças, fala de motivação, fala de qualquer coisa, estude a pessoa que você quer seguir, o seu mentor. Thaís acabou de falar isso aqui, se gostou dela, vai lá, contrata. Se não for ela, outra pessoa, mas estude, vê o que se identifica com você. Porque eu acho que isso é importante na vida. As pessoas estão precisando disso. Então, esse é um recadinho que eu deixo no finalzinho. Gente, obrigada e até o próximo acordo. Tchau, Valeu, tchau. tchau. Tchau.